Olá, seja bem-vindo a mais uma live aqui no canal. Eu adoro fazer essas lives aqui e trazer convidados ilustres, porque eu aprendo um monte de coisa. Professor particular na faixa, moçada, olha que coisa linda. E claro, vocês aprendem junto comigo, né? Hoje a gente inventou de fazer um papo aqui com 3 pessoas, eu e mais 2 convidados. Bom, o primeiro todo mundo já conhece aqui, que segue o canal, Renato Amoedo, o vulgo Renatão. Seja bem-vindo, Renatão. Tudo certinho aí? Minha honra, professor. Minha honra, como sempre. Hoje vai ser o episódio que eu vou ficar mais calado de todos que eu já apareci sócio do canal. Viu? Hoje eu vou ficar caladinho, ouvindo mais do que falando. Só vou falar se eu for diretamente questionado, não é isso? E eu já falei para ele que se ele acha que ele vai ficar calado, está muito enganado. Eu vou cutucar a onça com vara curta direto, pô. Mas, então, Renatão, na nossa primeira live você já comentou sobre o Hindenburg Melão, mas para o nosso público que ainda não conhece, moçada, o Hindenburg que vai estar aqui conosco em seguida, está registrado no Guinness Book de 98 por ser recordista mundial de mate anunciado. Isso é checkmate no xadrez. É o mate anunciado mais longo em partidas simultâneas de xadrez às cegas. Ele foi até, inclusive, destaque em uma reportagem no programa Fantástico da Rede Globo, por ter também o QI mais alto do Brasil. E foi o representante da América Latina no Intercontinental High IQ Quociente de Intelligence Quotient Forum. Ele também, vejam só, ele aprimorou o trabalho de 5 ganhadores do Prêmio Nobel em Economia e um de Física, olha só, é mole. Ele é autor de centenas de inovações em diferentes áreas e o seu sistema de inteligência artificial, chamado Saturno 5, acumula mais de 900% de lucro dolarizado desde agosto de agosto de 2010. Ele foi, inclusive, esse sistema utilizado por um fundo europeu entre 2016 e 2021. Nesse período, ele conquistou 21 prêmios internacionais de alta performance em plataformas. Hindenburg é também autor de mais de 1.700 artigos, gosta de escrever, nosso amigo Hindenburg, 1.700 artigos sobre diferentes temas científicos, filosóficos, educacionais, econômicos, e atualmente seu foco está voltado a um projeto de imortalidade, olhem só. Muito bem, então, por indicação do próprio Renato, seja muito bem-vindo, Hindenburg Melão, aqui ao nosso canal, à nossa live. Agradeço muito pela oportunidade de falar sobre os nossos trabalhos, né? E também gostaria de fazer um elogio ao pessoal, já falou um monte de coisa a meu respeito. O Amoedo, por exemplo, o pessoal às vezes aprende ele como engenheiro, mas além de engenheiro, ele também é doutor em administração. Ele foi primeiro classificado no ENAD, que é um concurso de âmbito nacional, né? E foi primeiro colocado no Erasmus Mundus Scholarship, que é se me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu saiba, ele é uma espécie de vestibular, para a pessoa já tem graduação e vai fazer uma pós-graduação no exterior, na Europa, principalmente. Pós-graduação. Ele participa do mundo inteiro, né? Do mundo, ele passou em primeiro lugar no mundo, competindo com pessoas do mundo todo, né? Para uma pós-graduação na Europa, ele passou em primeiro lugar nesse concurso do Erasmus Mundus. E tem outras conquistas que ele fez que são muito importantes. E o Fausto todo mundo já conhece, que é um ícone do mercado brasileiro, desde os anos 90, dos anos 80. Quando eu comecei em 2005, o Fausto já era muito famoso, todo mundo falava já, né, nas análises do Fausto, que ele publicava pela Enfoque. Inclusive, a gente estava conversando agora, aqui antes de começar, sobre ele publicou em 2008 um artigo que tinha um gráfico que começava em 93 com a Bovespa e até 2008. E eu nunca vi um gráfico como esse, né? Os mais antigos começavam em 68. Eu até gostaria que ele falasse um pouco mais sobre esse gráfico, porque né, eu nunca vi um gráfico desse. O único vi até hoje, né? Foi esse aí. O gráfico está aqui, ó. Esse aqui é o gráfico, o pôster que nós fizemos do Bovespa, só do Bovespa. Ele é o IBVSP. Hoje em dia nós temos um outro pôster ele é o BVSP. O código dele. Agora, hoje nós temos um outro pôster que é do IBVSP, porque é um pedaço
com as cotações da Bolsa do Rio, que é justamente esse período de 63 a 65. Isso aí, construção, né, que você estava comentando, foi arqueológico, praticamente, foi um processo arqueológico de pesquisa, coleta de dados, porque não existia um banco de dados que você vai na internet e baixa os dados prontos. Você teve que ir construindo, teve que contratar uma pessoa, inclusive, para fazer uma parte da coleta dos dados, compilar tudo, tabular aquilo, para poder reunir de 63 até 68, porque não existe, né? Não tem ninguém no Brasil e no mundo que tem esses dados, né? Eu cheguei na Bolsa do Rio e falei, vocês têm aí as cotações do IBV de 63, quando começou a ser publicada no Jornal do Rio, até hoje, até 68. Vocês têm aí um arquivo eletrônico? Eu falei, não, arquivo eletrônico. Mas você tem o BD, aqueles boletins, né? Que é uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez por semana. Assim que eu peguei as cotações da Bovespa, fui lá na Bovespa, porque a Bovespa só tinha cotações a partir de 86. De 86 até 68, eu fui na raça lá. E aí os caras também não tinham, porque teve um cara lá que jogou tudo fora. E aí eu fui na Biblioteca Nacional, lá na Avenida Rio Branco, e lá eu peguei uma fitinha de microfilme, sentei lá e fiquei vendo as cotações do IBV. Você tinha que ir jornal por jornal, por dia. Demorei 2 horas para pegar 2 meses lá de 67. Depois contratei um amigo meu para ele fazer isso para mim, e ele ficou 6 meses levantando isso lá no jornal, na sala que eles tinham lá, que chamava Cafoco. Isso aí, a gente tem umas historinhas para contar, né, Hindenburg? Pois é. Mas então, moçada, hoje nós estamos aqui, 3 amigos, e eu estou conhecendo o Hindenburg agora, só recentemente, mas uma pessoa que a gente sabe que dá para a gente... Se a gente sentar num boteco, nós 3 aqui, moçada, eu acho que a gente vara a noite tranquilamente, vai sobrar um monte de assunto ainda para conversar na próxima, tá certo? Então, é um prazer muito grande estar aqui com você, espectador, e hoje eu quero começar essa nossa live de uma maneira diferente. Eu quero prestigiar o nosso primeiro telespectador, que está aqui já, desde as 1h20 da tarde, ele já estava aqui, nós estamos começando a live às 18 horas, né? Que é o Carlos. E o Carlos quer saber da gente, do melão, quais são os indicadores técnicos mais úteis para operar no mercado brasileiro, e gostaria também de saber a opinião do mestre Amoedo e do mestre Fausto. Agora, Carlos, com a sua licença, eu quero pegar sua pergunta e elaborar um pouco, porque eu quero muito saber a opinião do Hindenburg sobre indicadores. Porque quem me segue aqui no canal sabe que o meu gráfico é esse aqui. Esse aqui é o gráfico de Bitcoin. E aí a gente aproveita e dá uma mostradinha na queda que o Bitcoin deu, né? Isso aqui agora está com cara de acumulação de continuação, né? E mais uma lambida aqui no S&P. O S&P, depois de ter rompido uma resistência importante, está negando fogo. Vamos ver o que vai acontecer com isso aí, né? Mas o que eu queria dizer é que no meu gráfico você vê um indicador. Sabe qual é, Hindenburg? O preço. É porque eu acho que, primeiro, a gente não opera IFR, Bollinger Bands, a gente opera um negócio chamado preço, né? E eu acho que alguém para ver um indicador... Bom, mas eu estou me adiantando, eu queria que você dissesse... A minha pergunta é o seguinte, você acha que um indicador numa tela de um trader pode, de fato, ajudá-lo? Um trader tem condições de extrair de um indicador, ou de 2 indicadores, ou de uma combinação de indicadores, ele tem condições de extrair indicações importantes do movimento futuro dos preços? Então, como a gente estava conversando um pouco antes de começar a live, né? Tem 2 abordagens diferentes. Se a pessoa vai operar manualmente, se ela vai analisar aquilo e tomar decisões no nível humano, que ela consegue fazer os cálculos e tal, ou se vai ser um computador, um sistema de inteligência artificial que vai analisar e vai... ele pode administrar um volume muito maior de dados, né? De dados mais complexos também. Então, isso depende. Se você vai analisar manualmente, e você coloca 3, 4, 5 indicadores, fica uma poluição visual que não dá para extrair quase nada daquilo. Até melhor usar 1, ou no máximo talvez 2. O Buffett, por exemplo, ele costumava dizer que ele fazia uma operação a cada 2 anos, uma operação a cada 3 anos, que não fazia muitas operações.
E a mesma coisa com relação à quantidade de gráficos que você de elementos visuais que você coloca no gráfico. Se você coloca muitos elementos visuais, você acaba poluindo mais do que ajudando a visualizar o que está acontecendo. Eu acho que, se for para analisar manualmente, é preferível uma quantidade pequena, 1 ou 2, talvez, eventualmente, talvez um pouco mais. Se você vai operar com um sistema automático, que você vai colocar 50 indicadores, 10 indicadores, depende de quais vão ser úteis. Você tem que fazer uma filtragem. Tem uma ferramenta estatística que se chama análise fatorial. Você identifica quais são os fatores principais, por exemplo, o PIB, né? Quais são os componentes do PIB? Tem milhares de componentes do PIB, mas desses milhares de componentes, você tem 2 ou 3 que são os mais importantes e respondem por 80% da variação do PIB. Então, se você identifica quais são esses 2 ou 3, você pega o elemento... No caso da inteligência, que acho que tem um fator G que representa a inteligência. Se você pega, por exemplo, um bom matemático, um bom físico, um bom escritor, um bom pianista, um bom gestor de investimentos, eles têm algumas características em comuns que estão presentes em todos eles, né? Se você identifica qual é essa característica, você consegue usar só essa característica como representando 70%, 80% do conjunto de todas elas. Você não precisa de 1 milhão de características, mesmo porque depois que você passa num certo ponto, em análise fatorial você faz assim, você pega um conjunto, uma classificação de animais, vamos pegar um exemplo de classificação de animais. Você vai classificar cachorros, gatos, coelhos, galinhas, morcegos, etc. Você vai identificar elementos em comuns entre esses animais, podem estar relacionados à forma, aos hábitos, à alimentação, características diversas. Quais são as características que possibilitam classificar em grupos esses animais? Vamos supor que o tamanho seja um fator relevante, ou que o código genético seja um fator relevante. Vamos supor que o fato de botar ovo ou de amamentar o filhote com leite seja um fator relevante. Então você vai fazer a classificação com base num conjunto de critérios. Quais são os critérios mais importantes para essa classificação? Se você for considerar todos os critérios, eles têm muitas variáveis, milhões de características, esses animais. Mas se você tiver uma ou duas, por exemplo, bota ovo ou amamenta com leite, você já faz uma classificação aqui, você já consegue separar muito bem uma quantidade grande de animais com apenas um critério, né? A essência do mercado é justamente você identificar quais são esses critérios mais importantes que vão te dar uma primeira aproximação do que vai acontecer no mercado. Se você usa 2 indicadores, você tem um principal e um segundo que vai ser o auxiliar. Ele vai refinar um pouco aquela análise do primeiro. O primeiro já vai te dar 80%, 70%. Se você escolher corretamente, claro, você tem que identificar qual é o indicador que vai te fornecer essa informação mais essencial, né? Que vai responder por 70% da variabilidade da característica que você quer considerar. Se você identificar correto, às vezes você não identifica corretamente, você vai para o segundo melhor. Você pensa que é o melhor, mas é o segundo. Aí você vai pegar uns 20%. Aí já não é tão bom com 20% de informação. Mas se você identifica corretamente, pega o primeiro, você tem lá 70% de informação. Então você está perdendo 30%, mas só que você está perdendo milhões de outros indicadores. Mas esses milhões somados, eles vão responder só por 30% da variabilidade. Aquele primeiro sozinho, ele já representa 70%. Se você acrescenta mais um, e for corretamente o segundo melhor, ele vai para 85%. Você acrescenta mais um, você vai para 92%. Então, com 4 indicadores que sejam corretamente os 4 mais importantes, você tem 92% da variabilidade do mercado explicada por aqueles 4 indicadores principais. Só que tem um problema, quando você coloca 4 indicadores num gráfico juntos, vai ficar um cruzamento de linhas que vira uma bagunça. Então, você não consegue visualmente fazer uma inferência útil a partir daquela poluição toda. Se você usa um ou 2... Pois é. Ou seja, você está dizendo que... Bom, eu estou entendendo que você está falando isso sendo administrado por uma inteligência, né? Não, que não é uma pessoa. Isso para uma pessoa. Se você coloca um indicador administrado por uma pessoa, você já tem 70% ou mais. Depende de qual indicador e depende de qual mercado, depende de qual ativo, depende do instrumento financeiro, depende de vários fatores. Depende do cenário específico. Mas, em geral, vamos colocar 70%. O importante é, em análise fatorial, se você identifica corretamente o fator principal, geralmente esse fator principal ele já explica 70%, porque você tem milhares de fatores, né, que explicam o que está acontecendo. Em qualquer situação. Eu estou dando um exemplo no mercado, mas pode ser em qualquer, no caso, classificação de animais, classificação de planetas, tem muitas finalidades que você usa na análise fatorial. Uma delas seria para entender o que está acontecendo no mercado. Para você entender o que está acontecendo no mercado, quantos indicadores você precisa? Depende. Se você identifica corretamente um indicador que ele é capaz de explicar 70% da variabilidade,
Se você somar mais 1 milhão de indicadores, você não vai somar muita coisa em relação àquele um que você já está usando, que ele já explica 70%. Se você acrescentar mais um, você pode ter um ganho talvez de mais uns 15%, só que você tem um efeito colateral, que é a poluição do gráfico. Então, tudo bem, você colocou 2 indicadores, você tem 85% de informação em vez de 70%. Só que, ao mesmo tempo que você aumentou a informação, você dificultou a interpretação dos dados visuais que estão no gráfico. Se você coloca 3, 4, 5, vira uma bagunça aquilo. Eu não sei se você já viu aqueles gráficos que eles botam... Tem canais que você bota 5 indicadores no gráfico, você olha e você vê um monte de linhas se cruzando, você não consegue interpretar nada. Mas para quem está de fora, ver aquele monte de eletrocardiograma na tela do cara, puta, aquilo impressiona pra caramba, né? O cara que não conhece, ele olha para aquilo, pô, que análise sofisticada. De fato é sofisticada, mas se você não consegue extrair informações úteis, qual a finalidade da análise fatorial? A análise fatorial, ela pega um conjunto gigantesco de dados e extrai o que é essencial naqueles dados. Então, a classificação de animais é um bom exemplo. Você pega muitos animais diferentes. Como é que você vai classificar esses animais? Um tem pena, outro tem pelos, outro não tem nem pena nem pelos. Aí você tem o ornitorrinco, que tem bota ovo e também amamenta, né? Você tem animais que têm características peculiares, mas no conjunto, 99% dos animais, você tem agrupamentos que só um critério só, bota ovo ou amamenta, você já separa 2 grandes grupos, com um critério só. Então, o importante é você identificar quais são esses critérios que vão te dar informação mais relevante para entender o que está acontecendo, para você... Porque se a pessoa vai analisar pelo tamanho do animal. Pelo tamanho você não consegue tirar muita coisa, porque você tem cachorros de vários tamanhos, tem gatos de vários tamanhos, e você não vai fazer uma classificação útil a partir daquilo. Agora, se você identifica corretamente quais são os elementos mais fundamentais, né, você pode explicar muita coisa com um indicador. Né? E aí a gente volta para a pergunta do Carlos. O que está acontecendo no mercado, e não a quantidade ou quais indicadores você usa. Se você identifica corretamente os indicadores para o seu caso, porque tem situação que você usa, sei lá, índice de força relativa, ele vai te dar uma informação útil. Tem outros que você usa, ele não vai te ajudar em nada. Tem uns que você usa, sei lá, médias móveis exponenciais, outros você usa, não sei, estocástico. Depende do que você vai... Quando você está falando outro caso é outro mercado, né? Porque tudo isso que você está falando é por mercado, tá certo? Pode ser outro mercado, outro instrumento financeiro, ou até uma outra época. Você pega, por exemplo, Telemar. Telemar em 2005 não é Telemar hoje. Telemar hoje caiu a liquidez, mudou muitas características que ela tinha em 2005 e ela não tem agora mais. Então, o mesmo instrumento financeiro no mesmo mercado, ele pode mudar ao longo do tempo e você tem que adaptar os seus indicadores para o que o mercado está pedindo. Você tem que interpretar o que o mercado pede que você faça e reagir em conformidade com o que o mercado está pedindo, né? Moçada, antes de eu passar a palavra para o Renato aqui, que ele queria falar, a gente tem que exercitar as memórias aqui. Vai falando, o outro está falando, tem que guardar na memória 22 para voltar. Não vai fazer que eu ontem, no meio da aula, que eu fui responder uma pergunta lá, e depois eu falei, quem falou que eu sabia pegar o fio da meada? Mas eu falo muito aqui no canal, cara, que o cara, para poder usar indicadores, ele tem que ser um bom analista técnico. Eu acho que você está endossando aí o que eu estou falando, né? Quer dizer, não é você pegar o IFR e falar, não, o IFR, porque ele cruzou 20 aqui, está subindo, é para comprar. Pô, não tem almoço de graça, né, moçada? Mas, Renato, você tinha uma observação a falar? Só para terminar, então, desculpe, Renato, é só para terminar. Então, eu digo o seguinte, o cara, para usar indicador, ele tem que ser um baita analista técnico. E eventualmente o que o mercado está... Porque, assim, você não tem que colocar o que você quer no mercado, você tem que entender o que o mercado está pedindo que seja feito para que ele possa te fornecer informações úteis para que você tome decisões sobre como o mercado está se comportando. Então, você tem que ler o mercado e compreender o que o mercado está dizendo. Alguns indicadores vão ser mais úteis em algumas situações, talvez em outras situações nem tanto, mas tem alguns que são válidos em uma grande variedade de situações. Né? Então, você tem, no caso como você citou, o seu indicador, no caso, o preço é uma informação geral que vale em todos os mercados. Né? Qualquer mercado que você for usar, você vai usar o preço, ele vai te fornecer informações fundamentais do que está acontecendo. Então, peraí, não confunde, pô. O preço não vai fornecer informação fundamental coisa nenhuma, pô. Ele fornece indicações técnicas, de análise
técnica. É porque análise fundamental, você vê que a concorrência, que análise técnica, pô. É porque a análise fundamentalista também, em última instância, ela usa análise quantitativa, eles dizem que não, mas no fundo, qualquer processo decisório, né? Se você vai analisar, por exemplo, balanço de empresa, você está usando dados quantitativos ali. Os balanços de empresa, você tem informação ali. Eles podem não usar os mesmos indicadores técnicos que são usados na análise técnica, mas eles, de uma forma ou de outra, todos os análises quantitativas, de um jeito ou de outro. Essa discriminação que tem, no Brasil, observa muito, quando a pessoa entra no mercado, se a pessoa tem muito dinheiro e tal, ele vai para análise fundamentalista, sem nem analisar, ele nem pensa, e se ele vou fazer curso, eu quero aprender, eu quero mesmo investir. Aí ele vai para análise técnica. E não é assim, é uma análise muito superficial essa. Inclusive no exterior, o melhor analista do mundo é o analista quantitativo, que é o James Simons, né? Quer dizer, o Buffett ganhou tirando os últimos 15 anos que ele caiu um pouco de performance, mas até 2008, antes da crise de 2008, o Buffett tinha 22% ao ano. O Simons tinha 76% ao ano. Desde 1982, quer dizer, o Simons ganhava 3 vezes mais que o Buffett por ano, usando análise quantitativa, análise técnica, né? A base do Simons era análise técnica. E o Buffett um fundamentalista, né? O Soros também, o Soros tinha 26% ao ano. Então, quer dizer, se usar as boas ferramentas, as melhores ferramentas da análise técnica, você consegue resultados tão bons ou melhores até do que a análise fundamentalista. Só que no Brasil tem esse preconceito muito forte, em parte tem um certo fundamento, porque se você vai ver os grandes fundos, eles são principalmente fundamentalistas, né? Mas eles não refletem o que acontece no exterior, principalmente. Então, se você compara em escala global, as melhores ferramentas usadas, os melhores resultados concretos obtidos, são com análise quantitativa, né? Renatão, antes de eu dar um pitoco aí para dizer por que os fundos com análise fundamental têm se dado bem para caramba, vou botar um certo gráfico do Dow Jones aí, mas você está muito calado, Renatão. Poxa vida. Antes também de eu cutucar o Hindenburg para ele responder a pergunta do Carlos, que ele quase respondeu, mas não respondeu. Fala aí, Renatão, o que você acha disso tudo? Ele explicar que as heurísticas, né, que nenhum modelo é perfeito, nenhum modelo vai ter um número vai ter uma previsão total da realidade, porque se você conseguisse fazer um negócio desse, você ia ser Deus, você ia criar seu próprio universo, se tivesse essa capacidade de prever todos os fatores que prevêem qualquer coisa. É aquela frase que vem das finanças, mas é muito usada também nas ciências, né, de que todos os modelos são imperfeitos, mas alguns são muito úteis, né? Existe um trade-off entre capacidade explicativa e complexidade, que inclusive uma das coisas que, inclusive o Hindenburg é um especialista, que é a inteligência artificial, é você mudar o ponto ótimo desse trade-off, criando mecanismos que simplifiquem a leitura dos dados. Quem vai processar vai ser... até errado usar essa expressão inteligência, né? O algoritmo lá que vai simplificar o investigado, né? Mas em relação a esse negócio de fundamentalista e técnica, meu problema com a análise fundamentalista é que é tudo mentira, porra. Os dados de empresa, você confia depois do esquema. Se na Enron, lá, se na época nos Estados Unidos era tudo mentira, uma empresa auditada, as Big Four, se quem puder, assista aí, como é daquele documentário, The Big Short, A Grande Jogada, né? Ele explica como era tudo mentira e as empresas de auditoria comiam bola e era tudo mentira. Como é que você vai tomar decisão baseado em Voltamos com o Renatão. Tem acesso à informação que nós não temos, não é isso ou não? Peraí, perdemos esse pedaço aí, muito importante. O que você falou, Renato? Que nós tem acesso? Quem tem acesso? Como é que é? Esses grandes gestores, esses caras que estão brocando, não é porque eles tenham apenas uma capacidade mental maior do que o cara que está operando dentro de casa, no fundo de quintal, a Mrs. Watanabe lá, né, que é o trade da mulher do cara do japonês, que nem tem formação nenhuma, que faz a gestão da família dela, né, Mrs. Watanabe, que os caras chamam nas finanças. É isso. Ele não tem uma capacidade mental maior. Ele tem acesso a mais informação bruta. A análise técnica expõe todo o conhecimento de todas as pessoas do mundo. A análise fundamentalista vai depender de uma porra de um balanço lá que pode ser mentira, porra, como já foi mentira na Enron em dezenas de casos, não é isso? Esses caras têm gente dentro da empresa, tem inteligência privada, tem acesso a político, tem acesso a outros bilionários, ele tem acesso a informação que não está publicada em lugar nenhum. E a análise técnica tem todas as informações do mundo expressas lá em apenas uma informação, não é isso? Mas, Renato, é proibido operar com informações privilegiadas? Na guerra e no amor. Meu irmão, você acha que ninguém opera, então, com informações privilegiadas?
E nenhum político americano se beneficia. Rapaz, já ficou esse ano passado, os políticos americanos foram vencedores. Mas Nancy Pelosi dá pau em qualquer um desses aí, não é não? Nancy Pelosi, o marido de Nancy Pelosi dá pau em qualquer um desses aí, não é isso ou não? Hein? Em lucratividade. Nancy Pelosi que o marido meteu foi por 500% em 3 anos, não é isso? Hein? Hindenburg, eu falo muito aqui no canal que nós, analistas técnicos, temos uma vantagem sobre os analistas fundamentais, porque nós analisamos, ainda que indiretamente, as notícias que só são conhecimento dos insiders. Por quê? Porque eu entendo que quem comanda a oscilação dos preços é o que eu chamo de massa, é a média da opinião de todos os participantes do mercado ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Isso é que faz o preço. Quando essa média é altista, o preço sobe e acabou. Quando essa média é altista, tem mais gente, proporcional ao poder de fogo de cada um, tem mais gente jogando ordem de compra, tem mais ordem de compra chegando no pregão, o preço vai subir e acabou, tá certo? Agora, dentro dessa massa participam os insiders, e muitas vezes a ação dos insiders é responsável por oscilações dramáticas nos preços. E a gente fica lá que nem mané, sem saber por que aquele troço está caindo. Ou, por exemplo, por que o Bitcoin caiu, mas puxa vida, bandas de Bollinger, Rainbow, não sei o quê, não sei mais o quê, um monte de gente falando que vai subir e o Bitcoin, boom! A gente brinca aqui que a gente sabe direitinho, porque eu sei direitinho, por exemplo, para mudar do Bitcoin, eu sei direitinho por que o dólar subiu hoje, ó. Eu sei, e a minha tese é incontestável. Sabe por que o dólar subiu hoje aqui no Brasil? E tinha mais ordem de compra do que ordem de venda chegando no pregão. E isso é o que me basta, porque a razão disso eu deixo para os analistas fundamentais saberem. Agora, provavelmente tem ação de insider aí nessa alta do dólar. Se bem que o Bovespa caiu também, etc. Mas, enfim. Hindenburg, o Carlos queria saber quais indicadores técnicos? Porque você falou muito de a gente ter que escolher qual é aquele indicador que você pega. Então, será que a sua resposta depende? Ou você quer dar uma resposta? Eu quero responder. Tem 4 comentários que eu gostaria de fazer no comentário do Amoedo. Inclusive, um deles você já comentou agora há pouco, que é justamente essa questão de que todas as informações que acontecem no mercado, elas se refletem nos preços, e quando você analisa os preços, você está indiretamente considerando o conjunto das notícias. Além das notícias que são divulgadas, você está considerando também aquelas que não estão disponíveis ao público, né? Então, você está considerando um conjunto mais abrangente de informações, só que tem algumas complicações, aí eu vou chegar nesse ponto. Vou começar, primeiro a gente falou das porcentagens, que ninguém consegue prever tudo o que vai acontecer no mercado, você tem sempre uma incerteza. De fato, a gente opera para conseguir 60% de acerto, com 60%, quando tem operações de mesmo comprimento do ganho em relação à perda, né? Algumas operações são mais longas, então você pode ter maior porcentagem. Tem, por exemplo, a configuração do Saturno, que ela tem 38% de acertos, mas cada acerto ganha 2 vezes mais do que cada perda. Então você tem um stop mais curto do que o objetivo de lucro, você pode ter menos de 50% de acerto e mesmo assim você fica no lucro em média, né? Então, mas para operações de mesmo tamanho, você tem 60%, 55% de acerto, você já cobre todas as taxas e ainda fica no lucro. Então a gente não opera para acertar 100%. Ninguém acha que acerta. Inclusive, tem aquele sistema de martingale que ganha 99%, aquele 1% que erra perde tudo, né? Ele erra 1% e perde o total que tinha acumulado de ganho. Então, o objetivo não é você acertar a grande porcentagem, é você ter uma relação entre lucro e perda, que os ganhos sejam maiores do que as perdas ponderadamente pela quantidade e pela porcentagem. A outra parte que ele tinha comentado, eu vou passar para essa última que você comentou também, que é com relação ao mercado, os preços refletirem todas as informações que estão nas notícias. Na verdade, tem uma perda de informação nesse processo que dificulta quando você vai fazer a engenharia reversa para interpretar o que está acontecendo. Se você tem, por exemplo, você fez engenharia, né, Fausto? Fez engenharia. 2 anos, 3 anos de engenharia. 3 anos. Mas... O Amoedo também fez engenharia também, né? O Amoedo fez engenharia. Você tem, por exemplo, uma série de Fourier, né? Numa série de Fourier, você tem vários senoides que estão compondo uma outra figura. Você tem, sei lá, 10 curvas que estão compondo uma outra curva. Tem 10 curvas que estão se movimentando. Pegar o Bovespa, pegar o índice Bovespa. O índice Bovespa, ele está refletindo ponderadamente todas as ações que compõem aquele índice, né? Então, você tem lá aquela curva que é o Bovespa. Se você conhece características individuais, por exemplo, da Petrobras, e você sabe que tem um problema do petróleo, sei lá, invadir o Iraque, teve algum problema lá. Você sabe que isso vai, de alguma forma, repercutir na Petrobras, que, consequentemente, vai repercutir
na Bovespa e todos os outros índices que utilizam o petróleo como parte do processo, né, da composição do índice. Então, se você tenta analisar o índice final, o resultado final, que seria o IBOV, você vai ter uma informação lá que vai refletir o conjunto de tudo. Por outro lado, para você interpretar aquele conjunto, aquela massa gigante de dados que está sintetizada numa cotação só, é mais difícil você entender o que aconteceu por trás. Então, se você tem as notícias também, se você considera também as notícias, você pode adicionar alguma informação que pode ser útil para uma interpretação mais completa do que tem lá, né? Não quer dizer que vai... Eu só uso análise técnica, eu não usei análise fundamentalista, mas existe alguma informação que é perdida nesse processo. Então, os preços, eles refletem de fato tudo. Só que há não uma perda, mas há uma degeneração da informação. Você tem um evento que fez subir a cotação, outro que fez cair. Em média, eles vão se anular, não exatamente na mesma proporção, pode ser que predomine um pouco a subida, né? Você tem um que faz subir 3%, outro que faz cair 2%. Eles vão se anular e você vai ter 1% que sobreviveu para a subida. Só que você perdeu o que causou aquele efeito. Isso pode ser útil ou não, depende da situação. Então, o mercado ele reflete o conjunto das informações, e é mais completo do que se você analisa notícias, porque ele inclui os insiders, como você comentou, né, que é uma informação que você não tem, a não ser que você tenha contato direto com o insider, né? E aí você está agindo de forma ilegal. Mas aí você não pode operar, né? Aí se você dessa está ilegal, né? Então tem que na prática a gente sabe que acontece muito, mas, né, não deveria acontecer, deveria haver uma fiscalização mais rigorosa e tal. E, inclusive, me recordo de um caso do Ike Batista, que ele estava comentando, entrevistaram ele falou alguma coisa, ele deu uma justificativa, não lembro exatamente qual foi a justificativa dele, mas você percebeu pela justificativa que não era suficiente para deixar claro, não era uma informação conclusiva para dizer que não havia insiders. A impressão que dava era assim, vou dar uma resposta qualquer e vai parecer que não tem insiders, né? Mas, na verdade, não era suficiente. Seria como se perguntasse, sei lá, qualquer informação, você dá um pretexto de baixa validade, como se aquilo esclarecesse. Mas, enfim, o ponto eu acho que é importante isso. Então, reflete, de fato, né, o conjunto de todas as cotações, todas as informações, inclusive aquelas que não aparecem na mídia, inclusive aquelas que deveriam ser sigilosas, né? E isso pode ser uma vantagem muito importante, inclusive, porque os insiders, na maioria das vezes, eles justamente são os que movimentam o preço. Porque, geralmente, o preço ele fica quase sempre oscilando. Quando ele dá uma subidinha, uma descidona, né, uma subidona, uma descidona, é porque tem uma predominância de pessoas com volume grande de dinheiro que estão empurrando naquela direção. E se eles estão fazendo isso com confiança, é porque eles têm uma informação privilegiada, quase sempre. Especialmente quando é normal, como o caso da Bitcoin, que você comentou agora há pouco. Teve, por exemplo, na Petrobras, acho que foi em 2011, que foi descoberta um reservatório, uma reserva de óleo e gás, não sei, lembro se era da OGX ou se era da própria Petro, que foi descoberta na época. A informação não tinha sido divulgada, e você deve ter lembrado o que aconteceu naquela época, né? Estavam todas as ações caindo e a Petro subindo. Só a Petro subindo e o resto da Bovespa caindo. O que indicava aquilo? Provavelmente os investidores que receberam, alguns investidores de grande porte, receberam informação privilegiada do que estava acontecendo, os outros ainda não sabiam porque a notícia não foi divulgada, eles venderam as ações que eles tinham de outras empresas, por isso que caiu, né? Provocou aquela queda porque eles venderam, e a Petro subiu porque eles entraram comprando na Petro, com informação privilegiada. Então, quer dizer, quando você analisa os preços, em vez de analisar as notícias, você consegue deduzir ou pelo menos ter uma ideia aproximada desse tipo de coisa. E com os preços, com as notícias só, você não consegue. Então, quer dizer, tem esse ponto positivo, você enxerga uma informação mais globalizada do que está acontecendo, mas também mais completa, não só mais globalizada, como mais completa, tudo ponderado corretamente. E outro ponto que eu gostaria de comentar sobre a análise fundamentalista também, é que eles vendem a ilusão de que a análise fundamentalista se baseia em aspectos conceituais, enquanto a análise técnica é uma questão mais... Eles dão a impressão assim, o analista técnico é como, sei lá, um eletricista. Não, não é. É muito mais... O cocô do cavalo do bandido também eles usam bastante. Oi? O cocô do cavalo do bandido eles usam bastante. Eu ouvi muito isso aí. Eles colocam de uma forma... Em alguns pontos eles fazem uma descrição, porque tem muita analista técnica, você deve conhecer vários, que eles fazem umas coisas que realmente dá até medo, né? Você vai ver o que eles estão fazendo lá. Agora, mas fundamentalista também tem. Inclusive tem um estudo que foi feito, que foi publicado no Wall Street Journal, acho que foi em 2000 e... eu não me recordo, mas era de um chimpanzé. Eles pegaram um chimpanzé, colocaram uma venda nos olhos do chimpanzé, deram uns dardos para ele jogar, treinaram ele para jogar uns dardos numa lousa, e na lousa tinha os nomes das ações. E esse chimpanzé escolhia as ações
jogando dados com os olhos vendados. E compararam com 100 gestores profissionais de Wall Street. A média dos 100 gestores profissionais foi similar à do chimpanzé, e se fizesse a performance ajustada ao risco, a do chimpanzé ficou um pouco melhor. Não porque o chimpanzé fosse mais habilidoso do que eles, mas que eles operam quase como se fosse aleatoriamente, né? Então, quer dizer, todos eles usavam análise fundamentalista, eles acreditavam que as decisões que eles estavam tomando aumentavam as probabilidades de escolherem melhores instrumentos financeiros, quando na verdade eles estavam acompanhando a correnteza. Eles ganhavam porque o mercado estava subindo, eles ganharam junto. Mas se comparasse com análise com decisões aleatórias, como no caso do chimpanzé, dava mais ou menos a mesma, né? Então, quer dizer, existem alguns analistas fundamentalistas, como o Soros, o Buffett, o Link, né? Então tem pessoas que ganham de fato com análise fundamentalista porque tomam decisões bem fundamentadas, mas é uma pequena minoria. A grande maioria, eles veem aquele livro do Benjamin Graham, né, do Investidor Inteligente, e conta umas historinhas e tal, mas o próprio Benjamin Graham ele não ganhava dinheiro com investimentos, né? Se você vê o histórico dele, ele ficou 20 anos lá oscilando. O Buffett fez sucesso, o aluno dele, que foi o Buffett, fez muito sucesso, mas o próprio Graham vendeu um livro, ele ganhou dinheiro com o livro, né, que ele fez sucesso com o livro dele, mas com investimentos mesmo, o Graham não fez. Então, essa ideia que se tem de que a análise fundamentalista é superior ou é mais bem fundamentada, porque o nome fundamentalista já vem já tem um preconceito no próprio nome, né? Análise fundamentalista, análise técnica. Eu preferiria chamar de análise subjetiva e análise quantitativa, talvez, análise científica. A análise técnica tem muitos aspectos científicos. A fundamentalista tem alguns aspectos filosóficos e alguns que são esotéricos, né? Ambas, na verdade, têm características esotéricas, mas em diferentes proporções, né? Mas no caso da fundamentalista, eu acho muito importante essa percepção de que ela não é tudo aquilo que eles vendem. Um dos motivos pelos quais a análise fundamentalista gera mais lucro, isso acontece de fato no Brasil, é porque eles fazem menos operações, eles gastam menos com corretagem, menos com spread. Um dos principais fatores que... Pois não. Você tinha falado disso, eu ia dizer que eu disse que eu ia dar um pitoco do porquê a análise fundamentalista, os analistas fundamentais, a turma do buy and hold, está de boa aí. E o porquê está explicado aqui, ó. Quando você pega o gráfico semanal do Dow Jones, por exemplo, pô, tá nós estamos há 14 anos com os preços subindo, na minha opinião, de uma maneira completamente artificial, né? Isso ajuda bastante, né? Se você sair disso e pegar o túnel do tempo e for observar o Nikkei em 2003, que ele estava caindo há 23 a 13, não, 80, 90, 13 anos, né? Eu digo assim. Ele estava caindo há 13 anos, ou seja, o inverso, né? Pois é, na alta... Você, com certeza, ia ver que os analistas fundamentais não estavam tão bem assim, né? Fala, Renatão. Pois é. Na alta todo mundo é gênio, como faixa maré, que você vê quem tá pelado, né? A questão é essa. Inclusive, em relação a negócio de como é que vocês estavam falando aí de histórico de resultados e tal, mais importante do que histórico de resultados era o que o Hindenburg estava falando antes de começar a live, antes de transmitir, né? Que esses fundos, quando você vê, por exemplo, o histórico dos fundos, o que está bombando mais e tal, você está vendo o resultado bruto, você não está vendo o resultado em relação ao risco que foi assumido, né? Mais importante quando você desenvolve um bot, quando você desenvolve uma metodologia, mais importante do que você ampliar o resultado médio, a esperança de ganho, é você garantir a sua sobrevivência financeira, não do stop e tudo mais, porque não adianta você ter um resultado médio maravilhoso e você ser obliterado financeiramente antes do fim do jogo, né? Como você mencionou lá do martingale. O martingale só funciona quem tem fundos infinitos para ficar dobrando até sair quando estiver ganhando, né? Se o cara for... Não adianta... Se alguém tivesse fundo infinito para ficar dobrando, né? A ideia é... Exatamente, quem tem recursos infinitos... O cara quebrar, né? Ele vai ganhar durante um tempo. Quem tem tempo infinito não tem custo de oportunidade, e quem tem recursos infinitos não precisa fazer gestão de risco, não é isso? Agora, já que não existe mortalidade ainda, e não existe recursos infinitos ainda, só o governo, né, que imprime moeda infinito, a gente tem que fazer gestão de risco, não é?
E outro ponto do martingale é que você tem uma probabilidade de mais ou menos de 50% de quebrar antes de chegar a 100% de lucro. De 75% de quebrar antes de chegar a 200% de lucro. Então, quer dizer, à medida que vai aumentando o lucro, vai aumentando a sua probabilidade de perder tudo, né? Lindenburg, olha, eu não posso deixar de notar aqui a pergunta do Joás Holanda, que nós falamos muito de analistas. Eu queria saber a opinião de vocês sobre... E falamos também de tomar muito risco. O que vocês acham do anunciado short do Michael Burry aí nos mercados americanos? Eu primeiro gostaria de comentar, eu não respondi até agora a pergunta do Carlos, né? O Carlos acabou tá aqui na memória. Vamos começar com o Carlos. Eu pulei o Carlos aí, vamos voltar. Bom, os indicadores que eu uso no Saturno, todos eles eu desenvolvi. Tem uma verdade que não desenvolvi, mas quase todos os outros eu mesmo ou desenvolvi ou adaptei indicadores. Principalmente eu uso indicadores que indicam tendências baseadas, equivalências a médias móveis, mas não são propriamente médias móveis, mas são bastante semelhantes. Por exemplo, o Bill White de Tuckey, ele tem propriedades semelhantes, ele é um estimador de tendência central, né? Só que ele é menos... Como é que chama esse indicador? Oi? Desculpa, como é que chama esse indicador que você falou? O Bill White de Tuckey. Ele é praticamente uma média móvel, só que ele é mais... Prazer. Ele é menos sensível a outliers. Então, se você tem um movimento, de repente você tem um spike que vai lá para cima e volta, ele ignora aquele spike. Ele vai considerar que a média está assim. Porque esse negócio, você pegar uma média de 8 e 20, de 13 e 21, ou a própria média móvel de 200 períodos, e achar que ela vai dar indicações em todos os mercados, a impressão que eu tenho, quer dizer, a minha constatação é que é uma falácia, né? Você confirma isso? Você tem que testar qualquer conjunto, qualquer indicador, ou qualquer conjunto de indicadores que você vai utilizar. No caso, eu vou dizer o que eu faço, que não é necessariamente o que todo mundo deveria fazer, mas o que eu faço é o seguinte: primeiro, eu vou automatizar a estratégia, eu vou colocar de forma objetiva, vou descrever de forma objetiva o que a estratégia tem que fazer. Vou implementar aquilo e automatizar. Aí eu vou pegar um histórico, no caso do Dow Jones, de 1885 até 2010, 2005, e vou rodar aquele negócio. Aí eu vou testar com um certo conjunto de parâmetros. Vamos supor, você citou médias móveis de diferentes comprimentos, né? 21 dias, 30 dias, 240 dias, 9 dias. Vou pegar médias diferentes, como cruzamento de médias, cruzamento de 3 médias, vou colocar lá. Coloco aqueles cruzamentos e vou usar aquilo como critério. Vou colocar um threshold além do Mas as médias que você fez o retroativo delas para saber quais médias funcionam naquele mercado, tá certo? Eu vou testar vários instrumentos, vários indicadores diferentes, vou testar várias estratégias diferentes. Que chama backtest. Então, o que o Lindenburg faz é o que o meu sócio, quando ele trabalhava na Paranapanema, ele fez lá como médias móveis, para saber quais eram as médias que no preço do Paranapanema davam indicações confiáveis, entendeu? Porque você achar que você vai pegar uma média móvel, a hora que ela cruzar para baixo, você compra, e a hora que cruzar para cima você vende, cara... É aquele tal negócio, né? Não tem almoço de graça. Mas, Lindenburg, eu quero escapar da pergunta do Carlos, porque o Carlos, fez uma pergunta dificílima, que ele consumiu metade da 30 minutos. Mas só finalizar essa parte. Eu posso abreviar e dizer o seguinte, cara, o buraco é mais embaixo, não tem um indicador. É para cada mercado que tem que fazer um trabalho para saber quais os indicadores principais você vai usar e se você vai usar mais ou não. Ou seja, para você usar indicador, você tem que ser expert no assunto, você tem que ser um baita trader, você tem que saber análise técnica para caramba e, eventualmente, você tem que saber de matemática, você tem que saber de estudos estatísticos também e tudo mais. Quer dizer, olha, não é para nós mortais, não é para o nosso bico não, viu, moçada? A maioria que faz trade, que fica achando que é gênio, se fode, e a maioria, quando toma na bunda, não diz publicamente e, quando acerta, diz publicamente. Inclusive, eu acredito que uma das coisas que falta, né, para o ecossistema realmente bombar é sintético de tudo e copy trade. Porque hoje em dia você não tem uma transparência de quem são qual é o rendimento histórico dos traders e não tem uma intermediação fácil de você botar uma pessoa que não é esses Faria Limers aí, que são os merdas, né, do Legacy, para administrar seu dinheiro. Na hora que tiver sintético de índice, sintético de ações, sintético de commodities, de sintético hipercolateralizado em Bitcoin, dentro de plataformas que você possa fazer qualquer um, fazer copy trade seu, o cara poder argumentar, demonstrar qual é o modelo dele, qual é o risco, qual é a rentabilidade.
demonstrado através do intermediário da plataforma, meu irmão, isso aí vai sugar os melhores investidores do sistema bancário e do Legacy, acabou, né? É uma das coisas que eu acredito que nos próximos anos, muito antes, inclusive, que a aposta de morte. Cortou, eu acho. Cortou um pedaço. O Renatão, eu ouvi dizer que o StreamYard, quando você começa a falar muito complicado, ele corta o cara, viu? Ai, caramba. Moçada, moral da história, o buraco é mais embaixo, quer dizer, não existe, portanto, né? Não dá para você falar, acho que o que o Hindenburg está falando para nós até agora, que não dá para, Carlos, não dá para ele dizer qual é o indicador, depende de uma série tem que identificar, tem que compreender o mercado, identificar o que o mercado está pedindo que seja usado, e não é o mesmo indicador para todos os mercados, depende da situação, você vai trocar os indicadores, né? Puxa vida, como eu gosto de ver um cara do seu nível, Hindenburg, falando isso que eu falo há muito tempo. O cara, para usar um indicador, ele tem que saber IFR, por exemplo, índice de força relativa, o primeiro indicador feito pelo Wells Weiber. Cara, você para usar o IFR, você tem que entender de mercado. O IFR funciona muito melhor no non-trendable market do que no trendable market. No trendable market ele funciona também. Só que você tem que saber que no trendable market você tem que confiar nas indicações de compra que ele te dá, porque as indicações de venda que ele te dá no bull market, você tem que descartar, entendeu? E, portanto, você precisa saber se o mercado está no bull market ou não está no bull market. Agora, no bull market, em qual mercado? No gráfico de semanal, no diário, no 1 hora, no 15 minutos, porque você pode estar tendo várias tendências ao mesmo tempo. Então, tem muita coisa para saber antes de você pegar e falar assim, não, eu vou botar o IFR aqui, a hora que ele indicar para cima, eu compro, ele que indicar para baixo, não dá. Então, né? O exemplo que você deu é excelente do IFR, justamente porque ele pode ser usado para operar na tendência ou contra a tendência, e os dois funcionam dependendo do cenário do mercado. Como é que você faz para identificar qual cenário você vai operar? Usando para tendência ou contra a tendência? Tem uma medida que é o coeficiente de Hurst, ou expoente de Hurst, que se ele for acima de 0,5, indica que o mercado está mais se movendo em tendência do que contra a tendência. Se ele estiver abaixo de 0,5, indica que ele está se movendo mais contra a tendência do que na direção da tendência. Que legal, ele é um primo irmão do DMI, do Wells Weider também, Directional Movement Index. Ele é um primo irmão do DMI, que é o Directional Movement, índice do movimento direcional do Wells Weider também, que diz se o mercado está trendable ou não trendable, está para ficar trendable ou não trendable. Sim, pois é, você tem que saber como o mercado está se comportando para você ver se vai usar o IFR de uma maneira, quer dizer, o mesmo indicador, ele pode funcionar de maneiras opostas, inclusive, né? Dependendo de como o mercado está se comportando. Tão bom, muitas vezes eu estou sozinho nisso, eu estou falando, e está falando agora com o seu embasamento aqui, com o seu endosso, o Hindenburg, é muito legal. Chega, Carlos, já demos a sua resposta, agora fala aí, Renatão. Esse negócio de trade, como você já falou, é demonstrado com dados primários, a gente coloca no livro lá do Bitcoin Red, que tentam fazer trade diário, perdem em menos de 6 meses, no longo prazo nem conta. Se você é advogado, se você dirige Uber, se você é médico, seja lá a sua profissão, se você é engenheiro programador, tem mais de 95% de chance de você ganhar mais dinheiro investindo esse tempo em sua profissão e comprando devagarzinho. Estamos falhando aí. Está falhando, Renato. Está falhando aí. Gente, se você puder pagar uma para alguém fazer trade, um profissional que tem um histórico de anos garantido, que tem uma metodologia e tal, nesse caso você pode bater o mercado. Mas você vai saber que você vai estar assumindo riscos e você está sendo remunerado por esses riscos, inclusive o risco da própria intermediário. Mas a pergunta que eu ia fazer não tinha nada a ver com isso. A pergunta que eu ia fazer para o Hindenburg é a pergunta que o professor Fausto já fez 2 vezes para mim e eu já respondi aqui. Hindenburg, a gente vive em um momento que, em vários aspectos, a eficiência, a produtividade do mundo está decaindo para caralho. Uma das grandes medidas de produtividade, que é o investimento, só está despencando no mundo todo, por causa das instituições fodidas. Mais imposto, mais regulações. O Renatão está caindo um pouco. Peraí. Renatão, desculpe te interromper, mas é que você está caindo muito e está picotando, a gente não consegue entender o processo todo. Por favor, faz a sua pergunta com calma, mas depois você dá uma butada aí, talvez, no seu roteador aí, porque eu acho que ele está meio com problema. Derrotado. É isso. A pergunta é se você acredita que a inteligência artificial vai produzir uma explosão de produtividade que poderia compensar, inclusive, esse momento do governo que a gente está vivendo.
Você acha que, como o Ray concluiu lá, nossa geração vai ter gente que vai viver indefinidamente, a gente vai ter uma explosão de riqueza aí por causa da inteligência artificial, ou é tudo bufa fria e pressão? A questão de como vai ser a evolução da inteligência artificial nos próximos anos, nas próximas décadas, é muito especulativa e depende muito do que está acontecendo agora e o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos. Não está definido o que vai acontecer ainda, a gente não tem dados suficientes para fazer uma previsão segura. O que eu vejo até o momento é que as pessoas estão seguindo por um caminho muito menos matemático, lógico e ético, e muito mais por um caminho comercial, publicitário e superficial, né? Por exemplo, esse GPT. O GPT é uma ferramenta que poderia ser muito melhor do que ele realmente é se eles focassem mais na heurística. Eles estão desenvolvendo o GPT, por exemplo, eles aumentaram o número de parâmetros. Ele tinha 175 bilhões de parâmetros. Eles aumentaram para 100 trilhões de parâmetros sem melhorar a heurística dele. Quer dizer, a heurística é o quê? A parte pensante dele, o que vai determinar a capacidade dele de analisar aqueles dados e tomar decisões eficientes. Eles não melhoraram em nada a heurística e aumentaram o número de parâmetros. Ele vai ter o quê? Ele vai ter vários problemas de overfitting, né? Um dos problemas vai ser esse. Eles aumentaram o banco de dados. Ele já tinha um banco de dados gigante e aumentaram mais ainda o banco de dados. Quer dizer, é bom o banco de dados grande? Sim, desde que você tenha um critério eficaz para você filtrar esses dados. Porque ele já faz uma filtragem problemática em vários pontos. Ele tem viés, eu lembro que você comentou, inclusive foi na entrevista com o Falto, você comentou sobre o jailbreak, né? Que para o GPT ele dá as respostas sem as intervenções dos programadores. Que ele dá as respostas do que ele, entre aspas, do que ele realmente acha, né? E mesmo com esse jailbreak, mesmo sumiu a moeda. Ele tá ouvindo? O TED, não era TED? O cara falar a verdade, né? Exatamente. Quer dizer, mesmo que você coloque, ainda assim ele vai ficar muito limitado ao que ele estudou. E não só o que ele estudou, mas ele não tem uma filtragem eficaz. Porque se você pega todo o volume de informação que existe no mundo, é 99% de bobagem. Então não adianta você ter um volume gigantesco de informações se você não tem informações úteis e eficazes. Se você pega, por exemplo, o século XVIII, século XIX, século XVII, você tem talvez metade ou um terço das informações de alto nível que tem hoje. Quer dizer, tinha muito menos informação, mas se você pega as informações realmente úteis, um pouco menos só, um terço, talvez um quinto do que tem hoje, já existia naquela época, né? Então, se você aumenta essa quantidade de informações, você não está melhorando de fato o sistema, você está fazendo uma publicidade que vai dizer, agora aumentou o número de parâmetros do GPT, agora ele tem 1000 vezes mais parâmetros. Só que não agrega nada em qualidade, em eficiência do sistema. Teve até uma degradação, né? Ele piorou um pouco a qualidade do GPT-4 em relação ao 3.5 em alguns aspectos. Ele melhorou em alguns aspectos, mas ele piorou em outros. E um dos problemas que ele piorou foi justamente em extrapolações, né? Quando ele tem que extrapolar informações que ele não tem, ele tem que, entre aspas, deduzir alguma coisa nova, ele piora. Quando ele tem que interpolar dados dentro do que ele já conhece, ele interpola melhor porque ele tem mais dados. Então ele melhorou em alguns aspectos, mas ele piorou em outros. E o caminho que eles estão seguindo, com exceção talvez da DeepMind. DeepMind está num caminho diferente. A DeepMind acho que está produzindo do Muzio, né, do AlphaZero, está num caminho diferente. Mas no caso do GPT, eu acho que ele está indo por um caminho que é a contramão do que deveria, né? Eles não estão evoluindo para desenvolver sistemas mais inteligentes, sim sistemas com mais informação e uma quantidade cada vez maior de informações de baixa qualidade, que não são muito confiáveis, muitos erros misturados com as informações corretas, né? Então tem uma perda muito grande. Ele está ouvindo? Sumiu a imagem dele. Ele está ouvindo, ele está caindo um pouco. Pode continuar. Depois, olha, tem 590 pessoas nos escutando também, além disso. Um abraço para todo mundo aí. Em tempo real, Mas, Hindenburg, já que vou aproveitar que você interrompeu um pouquinho e te dizer o seguinte, olha, olhando esse gráfico aqui, eu não tenho a menor dúvida, porque uma coisa que eu aprendi nas muitas décadas que eu tenho aí de acompanhar os mercados graficamente e tal, é que, cara, quando você tem o lado esquerdo da montanha, você vai ter o lado direito. Eu ligo isso com a física, ação e reação. A tendência de alta é uma ação, e para toda ação tem uma reação, e as reações guardam proporção com a ação. No caso dos mercados, guardam proporções Fibonacci, e a gente sabe empiricamente que quando você tem uma ação, o mínimo que vai acontecer na correção é o mercado corrigido 0,382, que seria o mercado vir aqui. Isso significaria hoje o S&P cair de onde ele está até esse primeiro nível de correção Fibonacci, 51%. Eu acho que isso está para acontecer a qualquer momento. Eu acho que nós estamos aí na véspera. Agora, não acredito em mim, porque eu já falei isso várias vezes.
Mas, como eu sempre digo aqui no canal, análise técnica funciona sempre, mantido o conjunto macro de fatores fundamentais. E, infelizmente, a gente lida com o imponderável e pode, a qualquer momento, mudar esse conjunto macro de fatores fundamentais. Felizmente, não muda muito e a análise técnica acerta pra caramba. Agora, lá atrás, quando eu dizia que achava que o mercado ia cair, por exemplo, antes da recessão, falei isso e tudo mais, eu não contava com essa mudança com esse novo fator fundamental, que é o Fed querer segurar o negócio de qualquer jeito, não deixar cair e acabou. E ele é o Fed, né? Então, quantitative easing 1, 2, 3, a dívida americana saiu lá em 2008, estava em 10 trilhões de dólares, agora está 32 trilhões de dólares, né? Os Estados Unidos está quebrado, ele não tem condições, ele vai ter que aumentar imposto para caramba para conseguir pagar o juro da dívida dele, se esse juro se mantiver em 5% aí, e se subir mais, então aí nem se fala, né? Tio Laffer discorda. Hã? Tio Laffer discorda. Já falamos dele, mas o que eu quero... essa aí está aí a dívida americana, 32.800, chegando a 33 trilhões de dólares. Né? A pergunta é a seguinte, uma das considerações que até aquela Katie Woods, daquela ARK Invest, ela tem falado, é que ela está esperando que, não que ela esteja necessariamente autista, mas ela fez esse comentário que a inteligência artificial, eventualmente, vai aumentar demais a produtividade, né? Eu tenho visto que a inteligência artificial está aumentando a produtividade do nosso canal. É ela que faz as capas dos vídeos que a gente publica aqui. Outro dia a gente pediu para ela fazer a cara aliás, nós pedimos para ela fazer a cara dela mesma, e ela fez para a gente um script que depois nós fomos no primo irmão dele que desenha imagens e ele fez a cara do ChatGPT. E depois ela fez a cara do Crash. O próprio GPT fez ela, olha aí, está aparecendo aí o chat, depois nós já metemos uma boina verde dele, botamos na nossa... porque ele está na nossa equipe agora. Ele está nos ajudando a escolher os ativos, que depois a gente passa pelo crivo da análise técnica para saber quais nós vamos fazer a recomendação. Ultimamente, nós estamos aí de regime, temos feito muitas poucas recomendações, porque a gente está em cripto e estamos num inverno cripto, né? Então, a questão é a seguinte... Será que é a inteligência artificial, esse aumento da produtividade da inteligência artificial que está segurando, está fazendo os preços segurarem, embora a gente tenha aí uma quantidade enorme de analistas, inclusive o Michael Burry, que eu comentei aqui, né, apregoando a todos os ventos aí que nós estamos na véspera de uma calamidade pública, uma catástrofe, alguma coisa parecida com 1929. Que dessa vez vai cair e não vai ter quantitative easing, coisa nenhuma, nem vai poder baixar juros e tudo mais, né? Então, é justamente que eu estava comentando que é muito difícil fazer uma previsão, porque algumas empresas estão seguindo no caminho de, em vez de eles desenvolverem sistemas mais eficientes, mais inteligentes de fato, eles estão focando em desenvolver sistemas que eles possam vender mais, atingir um público mais numeroso e conseguir mais publicidade, mais lucro. Mas você concorda comigo que há 5 meses atrás, se eu dissesse o seguinte, olha, sabe o que vai acontecer? Sabe uma coisa? Daqui a 5 meses, todas as empresas do mundo vão ter condições de contratar o equivalente a 30%. Eu vi um comentário aí, confirmei em outro. As empresas vão ter condições de aumentar 30% a sua força de trabalho e não vai custar nada, e não tem CLT, não tem férias e trabalha 24 horas por dia e os caras trabalham 1000 vezes mais rapidamente do que qualquer outro funcionário. Problemas. Ou seja, um aumento de produtividade imbecil, alucinante, né? Isso certamente é desinflacionário. Né? Mas tem alguns problemas aí. Por exemplo, quem é o responsável por erros cometidos pelo sistema automático? Se você tem um funcionário, ele comete um erro que causa... No Japão, teve um cara que ele trocou a cotação pelo volume da negociação, você deve se lembrar, causou um prejuízo lá de 200 milhões, faz uns 15 anos, 20 anos. Ele trocou a cotação pelo volume na hora de fazer a negociação e teve um prejuízo gigantesco. Ele teve que recomprar de volta, mas teve a penetração no livro de ofertas e nesse negócio ele perdeu uns 200 milhões. Assim, a empresa se ferrou de qualquer jeito. Ele foi demitido, mas ele não conseguiu devolver o dano que ele causou. Mas vamos supor que, em vez disso, causasse um acidente de matar uma pessoa. No caso, esses carros automáticos do Elon Musk que dirigem, né, com base na faixa que está no chão e tal. O carro mata uma pessoa,
não é o motorista que é responsável, porque não tem um motorista. É o dono da empresa que passa a ser responsável por qualquer falha, em qualquer nível de gravidade, em qualquer nível de consequência, fica tudo concentrado no dono da empresa. Se você tem funcionários, você consegue diluir esse risco, né, do erro que será cometido pelo funcionário. Bom, isso aqui não foi responsabilidade da empresa, isso aqui foi o cara que fez, mas é por conta dele. Ele estava drogado, ele fez isso aqui, não foi. Eu sou responsável por ter contratado, mas eu sou responsável por o cara ter feito isso. No caso de um robô, para quem que vai ser responsabilidade disso? Para o dono do que produziu o robô, para quem contratou o serviço do robô, para quem, sabe, fica mais complicado. Então tem algumas complicações que não podem ser negligenciadas nesse processo. E são muitos. Se você pega o GPT, por exemplo, eu perguntei outro dia para o GPT o que ele sabia sobre o Newton da Costa. O Newton da Costa é um matemático brasileiro que ele está com 93 anos, 94 anos. Ele falou que ele tinha morrido em 2011. Né? Eu falei, eu acho que ele não morreu. Ele, não, morreu sim, ficou teimando ainda o GPT. Aí eu fui pesquisar, ele deu uma palestra. Faz 2 anos ele deu uma palestra. Né? Falei, então, né, o médium foi lá, recebeu, incorporou o rapaz lá, né? Porque e o GPT, além disso, ele fica teimando. Então, tem alguns erros que eles cometem que os humanos, talvez os humanos até pudessem cometer, mas a maneira como o humano reage quando você levanta a suspeita de que cometeu um erro é diferente de como o computador age. O computador ele pode errar e ficar insistindo naquilo de uma forma muito irracional e pode ser muito deletéria para a empresa onde ele trabalha isso. Né? Inclusive, então, você acha que essa inteligência artificial aí, então, não vai... eu acho que vai, mas tem que ser muito cuidadoso nesse processo. Eu acho que é muito... Por exemplo, o momento ele fala da Bitcoin, eu concordo com todos os pontos que ele cita da Bitcoin, sobre... Inclusive, quando ele fala da Bitcoin, ele fala no sentido que não é para você ganhar dinheiro na Bitcoin. Desculpe, quem é esse? Você está falando de quem que fala do Bitcoin? O Renato. Quando ele fala de Bitcoin... Qual é a sua opinião do Bitcoin falando nisso, Hindenburg? Então, exatamente o que ele fala da Bitcoin, eu concordo com praticamente tudo que ele fala no seguinte sentido, que quando ele propõe investir em Bitcoin, ele não propõe você investir para ganhar dinheiro com isso. Ele propõe para você se libertar da manipulação de instituições, do governo, para você conseguir desburocratizar muito. Você quer mandar dinheiro para o exterior, você manda fácil. Se você vai mandar 50 mil para o exterior, você tem que justificar a proveniência do dinheiro, justificar a finalidade do envio. Com Bitcoin, não. Você manda, você quer comprar um imóvel no exterior, você compra, você quer comprar. Né? Então, ele desburocratiza. A proposta dele é basicamente essa. Nesse ponto, eu concordo com... Agora, tem alguns pontos que eu acho que são muito importantes, que eu acho que ele não comenta, mas que eu acho que são fundamentais. Por exemplo, a Bitcoin, ela incomoda muita gente grande. Governos, bancos, principalmente. Né? Os bancos e os governos, eu acho que eles só não proibiram a Bitcoin, por enquanto, por 2 motivos principais, eu acho. Primeiro, porque tem muita empresa grande que já entrou nisso. Então, eles bateriam de frente com essas empresas. E também porque tem muitos eleitores, né, um número muito grande de eleitores que eles perderiam se eles criassem, se eles, por exemplo, confiscassem todas as bitcoins, se proibissem a negociação de bitcoin. E outro fator... Para confiscar, precisa combinar com os russos, né? Porque como é que vai confiscar o troço que eles não está no... Eles podem legalizar, né? Eles podem... Porque quando você briga com o governo, é diferente de brigar com o cara da esquina, né? É mais complicado. O da Eletrobras, por exemplo. Você conhece a história da Eletrobras, dos títulos podres da Eletrobras? Que eles tomavam... O Renatão tá nervoso aí. Você falou dele, tá nervoso aí, ó. Como assim? O político quer que acabe a corrupção? Não, então, pois é, exatamente esse é um dos problemas, exatamente esse é um dos problemas. Esse é um dos pontos. O político não quer que acabe, o político quer continuar se aproveitando, e quando você entra em conflito com esse interesse do governo, interesse das grandes empresas, dos bancos principalmente, você está combatendo um público que é complicado. Então, assim, eu acho que Bitcoin, não sei se é a própria Bitcoin, mas eu acho que as criptomoedas são o futuro da economia. Eu não acho que vai durar 100 anos e vai continuar existindo moeda física. Daqui a 100 anos vai ser substituída por alguma coisa semelhante, ou talvez a própria Bitcoin. Não dá para saber exatamente o que vai ser. Eu acho que esse é um futuro quase limitado. Porém, eu não sei se essa geração já é a que vai prosperar. Você lembra do Napster, de música? O Napster de compartilhar música? O Napster fez um sucesso gigante e depois sumiu. O que acabou fazendo sucesso? O Spotify e o Netflix e a Amazon Prime. Quer dizer, eles tinham um processo que surgiu, foi pioneiro, fez sucesso muito grande durante um tempo, depois sumiu. Por quê? Porque estava incomodando gente grande, gravadoras de música e tal. Agora, imagina os bancos que são muito mais fortes, os governos, porque o governo, para ele conseguir controlar o imposto de renda, ele não pode deixar que você tenha Bitcoin, porque senão você controla mais ou menos o que você vai declarar ou não. Né? Para o governo não interessa. Mas isso é que é a beleza da coisa. Isso é que é a beleza da coisa, porque o Napster tinha uma sede
tinha diretores, pô. O Bitcoin não tem sede, não tem diretor, é descentralizado. Mas só que quando começa no mundo inteiro, para segurar o Bitcoin, para parar o Bitcoin, precisa desligar a tomada da força do mundo, pô. É o único jeito de parar o Bitcoin. E os governos podem ir atrás. Não sei se o governo vai fazer isso ou não. Inclusive, eu concordo com grande parte. 99% do que o Amoedo falou sobre o Bitcoin, eu concordo com tudo. Eu só não entrei e ainda estou aguardando para ver se eu entro ou não, porque tem vários pontos ainda que para mim não estão muito claros. O que o governo vai fazer em relação a isso? Porque o governo não está satisfeito com isso. Vocês acham que o governo está feliz com essa situação? Eu vou fazer uma declaração aqui. Você é um incompetente, Renato Amoedo. Como é que até hoje você não conseguiu fazer Hindenburg Melão Júnior tomar uma pílula vermelha, uma simples pílulazinha vermelha? Eu tenho aqui, eu tenho umas pílulas aqui. Vamos fazer uma vaca, eu e você, Renato, vamos fazer uma vaca, eu dou $5, você dá $5, você vai lá, faz no Hindenburg, a hora que você for tomar um chopp com ele, você enfia uma carteira no celular dele, tá certo? E aí a gente manda uma transação de $10 para ele, e pronto, ele vai ver aquela coisa aparecendo na frente dele, sem depender de banco nem nada. O problema é que, embora eu concorde, o primeiro contato que eu fiz com o Amoedo foi justamente depois que ele fez os comentários que ele fez no seu canal, falou a respeito, eu fui agradecer pela gentileza dele ter me citado e tal, conversei com ele. Eu já falei, olha, eu concordo com grande parte do que você fala, mas sobre religião, tem alguns pontos que eu não concordo, sobre feminismo, por exemplo, tem pontos que eu não concordo com as opiniões dele. Mas o fato de ele não concordar não quer dizer que eu não respeite. Ao contrário, eu respeito todas as opiniões, inclusive que são opiniões inteligentes e bem fundamentadas. O fato de ele não concordar não quer dizer que eu não respeite. Mas eu não vou aceitar todas as opiniões, né? Não só dele, mas de qualquer outra pessoa. Então, no caso com relação a Bitcoin, eu acho que é muito interessante, acho que vai prosperar, eu só não sei se essa é a geração que já vai bombar. Eu estou aguardando um pouco mais, eu estou aguardando para ver o que acontece. É claro que nesse aguardar eu estou perdendo oportunidades, né? Porque já está... Não esqueça, já estava... Né? Hindenburg, não esqueça da exponencialidade. Não esqueça da exponencialidade da tecnologia, cara. Então, eu acho, sabe o que eu acho? Os seus 100 anos... Ela não está mais uma curva exponencial, ela já está inclinando, né? Ela estava assim, mas ela começou já a inclinar. Inclusive... mas eu acho que os seus 100 anos vai ser 100 meses. Deixa eu ver como dá 6 meses. Não, 6 meses. 100 meses, não, 100 meses dá 8 anos. Não, aí, cara, eu acho que a coisa vai acontecer muito mais rápida do que nós estamos imaginando. Agora, falta um detalhezinho aí, que e aí eu vou jogar aqui a pergunta do J. Oliveira, porque eu queria muito saber a sua opinião. Você acha que tem possibilidade de uma recessão atualmente? Ou seja, ou um quiricoró com um surucucu de argola no índice S&P, que é o cara que eu digo que manda no mundo? Na verdade, não é ele, né? Quem manda ele manda no mundo, mas quem manda nele é os bonds, o bond de 10 anos dos Estados Unidos. Mas eu acho que ele cai 50%. O que você acha disso? E que, lógico que se cai 50%, que é a correção daquele primeiro nível Fibonacci lá, ele vai causar uma recessão. Isso aí, né? Porque o Fed não tem as ferramentas que ele tinha antigamente. O que você acha? Você acha que isso vai acontecer ou você acha que nós vamos continuar aí, para a alegria dos buy and holds, vamos continuar subindo aí mais um tempo? Eu vou responder em duas partes. A primeira parte, a maneira como eu analiso o mercado não é assim. Eu não vou olhar para um gráfico, eu coloco no backtest, faço uma otimização, verifico os resultados, e as operações geralmente duram 4 horas, 10 horas, 30 horas, não duram meses. Você é um day trader, então, cara? Oi? Desculpa, você é um day trader, então? Não sou. Eu faço 2 operações por mês, 3 operações por mês, eu não fico operando. Mas as operações, você falou, demoram 4 horas, 8 horas, é isso? Sim, é quando surge ele fica lá esperando, ele fica monitorando. Surgiu uma oportunidade, ele deu uma disparada numa direção, ele entra. Se aquilo vai durar 48 horas, 80 horas, 100 horas, se vai durar 2 horas, ele vai até a hora que perder a força do movimento. Se perder a força em 2 horas, ele vai fechar em 2 horas. Se perder a força em 3 dias, ele vai fechar em 3 dias. Mas dificilmente você chega a 3 meses sem que ele tenha uma reversão razoável, né? Ele não vai seguir direto numa direção, ele vai seguindo fazendo alguns pivôs e tal. Antes de fazer o primeiro pivô, ele já vai fechar. Ou ele pode ser estopado, claro, se for na direção contrária, se eu apostei que vai subir, ele foi ao contrário, ele vai estopar. Então eu vou apostar na direção quando ele deu um sinal com mais de 60% de probabilidade de que vai naquela direção até alcançar um certo ponto. Quando ele chega naquele ponto, ele puxa o trailing stop e vai acompanhando com o trailing stop, até o ponto em que ele reverte e vai batendo o trailing stop. Basicamente, essa é a ideia.
Então, quer dizer, o que eu vou dar agora é um palpite, não é o que eu faço. O que eu faço para análise é totalmente diferente. Vou dar minha opinião, né, mas que não reflete o que eu faria se eu fosse analisar profundamente o mercado. Eu acho que a situação é muito nebulosa em muitos aspectos, né? Você está falando especificamente da Bitcoin ou você está falando em que sentido? Não, eu estou falando especificamente das bolsas internacionais, né? Da CAD, das bolsas mundiais. S&P, Eu acho que a bolsa da China ela tem melhores perspectivas do que de outros países. Eu acho que a tendência, não só pelo fato da China ter um crescimento consistente, mas pela política que ela tem adotado desde os anos 70, de investir muito em educação especial. Desde os anos 70 ela começou. A China, a Índia e a Tailândia, em 1975, 77, começaram a investir pesadamente em educação especial. Essas crianças que eles investiram foram se tornar os profissionais uns 15 anos, 20 anos depois. E aí começou a melhorar a tecnologia, a ciência, a educação na China. Consequentemente, teve impacto na economia e no desenvolvimento industrial e em todos os outros aspectos. Nos anos 90, a China já estava produzindo, competindo com outros países. A Tailândia saiu desse processo porque ela interrompeu o investimento. Continuaram a China e a Índia, né? A partir dos anos 90, a China já começou a competir, mas eram produtos ruins, mas baratos. Então, já tinha um começo de competição internacional. Nos anos 2000, 2010, a China começou a alcançar um padrão de qualidade semelhante ao dos Estados Unidos, Europa e Japão, e com preços muito competitivos. Agora, por exemplo, eu tenho um micrômetro que eu comprei da Minipa. Da Minipa não, é da Mitotoyo. O da Mitotoyo, eu paguei 10 vezes mais do que o micrômetro chinês, e são iguais em qualidade. É 10 vezes do preço e é mesmo padrão de qualidade. As medidas, a acurácia é igual, a repetitividade é igual. Todos os parâmetros que eu comparei, eles são iguais e um custa 10 vezes mais que o outro. Quer dizer, a China disparou em termos de qualidade, alcançou a excelência na qualidade, com preços muito mais competitivos. Só que aí tem vários pontos que tem que ser considerados. Não foi só o investimento, teve também, em grande parte, o investimento em crianças talentosas desde os anos 70, mas teve também a mão de obra escrava que eles fazem lá, é uma exploração muito grande. Então, isso acho que não se sustenta a longo prazo. Outra questão é a maneira como eles prestam o meio ambiente, né? Eles consomem recursos naturais de forma desenfreada. Não tem leis ambientais, como tem no Brasil, que elas são ruins em alguns aspectos, mas elas são necessárias em outros aspectos. Eu acho que no Brasil tem um excesso de leis ambientais e na China tem falta de leis ambientais. O Brasil podia ser mais flexível, né, em relação às leis ambientais, e a China poderia ser muito mais rigorosa para evitar, porque quando eles esgotarem os recursos naturais, vai ser um desastre, né? Não só na China, mas em escala mundial. O Brasil, ele preserva o meio ambiente, mas ele ferra os empresários. Então, teria que haver um equilíbrio nesse processo. Por exemplo, tem um rapaz que ele tinha uma fazenda, tinha um filete de água que passava em frente à casa dele, um córregozinho, assim, de uma sarjeta bem pequena. Ele desviou, colocou atrás da casa, foi multado, 15 mil reais pelo Secretaria do Meio Ambiente, porque ele desviou sem pedir permissão, dentro da casa dele. O córregozinho passava dentro da casa, falaram que afetou o ecossistema, que ele prejudicou. Ele desviou, passou na frente da casa por trás, ele não afetou nada ali. Quer dizer, tem um rigor excessivo, né, em questões de meio ambiente no Brasil, e na China tem falta disso. O que, em alguns aspectos, pode ser até positivo até um certo ponto, porque eles cresceram e agora alcançaram o top mundial, agora eles tinham que reposicionar essa questão ambiental para eles não explorarem em excesso e prejudicarem o país, porque eles não vão se manter. A Ilha da Páscoa, por exemplo. A Ilha da Páscoa quebrou porque eles consumiram os recursos ambientais até o ponto de esgotar, né? Então, a Ilha da Páscoa é pequena, então eles foram migrando, saíram de lá. Acabou. Agora a Terra vai migrar para onde? Para Marte? Vai esperar o Elon Musk conquistar Marte e vai mudar para Marte? Então é bem mais complicado. Se fizesse com o planeta, tem que ter uma preocupação ambiental, mas tem que ser equilibrada com a produção industrial. E nós temos países diferentes com visões diferentes sobre isso. Esse negócio do crédito de carbono, por exemplo, é uma ideia interessante, né? Teve um amigo Pilton que veio aqui alguns dias com algumas propostas de questões. Ele trabalha com crédito de carbono e outras questões. Tem muitas fazendas, ele mexe com o negócio de carbono. E ele estava comentando sobre a questão dos créditos de carbono. Eu acho que é interessante em muitos aspectos esse negócio de crédito de carbono, mas ele serve também como um instrumento de opressão e que atrasa o desenvolvimento dos países como o Brasil e mantém os que estão no topo, continuam no topo. Os que não estão, dificulta que eles consigam crescer, porque as leis ambientais, né, acabam... Quer dizer, você paga uma mixaria pelos créditos de carbono e, como consequência, você não pode produzir tecnologias de ponta.
Estímulo perpétuo. Por exemplo, ele comprava urânio da Alemanha, por exemplo, a Alemanha comprava urânio bruto do Brasil a preço de banana, enriquecia esse urânio e vendia de volta para o Brasil 100 vezes mais caro. O custo que eles tinham com enriquecimento era tipo 100%, 200%. E eles vendiam com 10.000% de lucro. Né? Então, quer dizer, tem uma exploração muito grande. Os países que estão industrializados, eles levam uma vantagem muito grande sobre os outros. É como quando teve o conflito da colonização da América. Né? Chegaram os europeus, pegaram os índios, acabaram com tudo. Eles fizeram o que eles quiseram ou o que não quiseram. Quando você tem uma diferença tecnológica, atualmente, eu acho que tem até uma exploração menor do que aconteceu no processo de colonização. Eu acho que o processo foi menos dramático, né, do que aconteceu naquela época. As leis internacionais, né, Suíça, os países que tentam regular, a ONU, que tenta estabelecer alguns critérios, só que na prática, a invasão do Iraque, por exemplo, os Estados Unidos não estavam nem aí para a ONU. A ONU falou para não invadir, o Bush falou, não, vou invadir, pronto, quem que vai me impedir? E foi lá e invadiu, né? Então, eles fazem o que eles bem entendem. Quem tem mais dinheiro, mais poder militar... Que é quem manda no mundo hoje. Ainda é quem manda no mundo, né? Quem tem mais poder militar... E os Estados Unidos? Os Estados Unidos está aí sem conseguir pagar o juro da dívida dele, né? Então, recessão ou não recessão? Espera que eles quiserem. O Almeida estava citando no caso daquele filme que ele citou de 2008. Qual é o nome do filme mesmo? Big Short. Big Short. É justamente sobre o Michael Burry que nós falamos. Pois eles comentam as empresas de auditoria fraudarem, serem coniventes com o processo, sabe, fraudes escandalosas. O Lehman Brothers. O Lehman Brothers estava fraudando descaradamente durante anos. Né? E vários outros bancos em fraudes menores entraram nesse processo. Quer dizer, e quando quebrou tudo, em vez de serem punidos as pessoas que fizeram um monte de merda, o que eles fizeram? Imprimiram $1 trilhão para ajudar os infratores. E quem pagou esse $1 trilhão foram todos os países do mundo que tinham reserva em dólares. Quer dizer, eles se aproveitaram do acordo de Bretton Woods para usar isso aí de forma completamente abusiva. Então, mas está acabando essa moleza, né? Nós nunca tínhamos ouvido falar exatamente, esse é um dos pontos. Exatamente. A Bitcoin ela entra nesse cenário justamente com esse propósito. E esse é um dos pontos que eu acho preocupante, porque os Estados Unidos vão entregar de mão beijada esse poder que eles têm assim, acho que eles vão lutar para tentar, dentro ou fora das regras, por baixo dos panos, eles vão fazer um monte de maracutaia para tentar dificultar isso. Eu acho que eles vão perder essa guerra. Só que num primeiro momento eu não sei como é que vai ser. Né? Tem uma tabelinha, quem sabe o Rodrigo vai achar para a gente, que mostra a duração média do padrão monetário mundial, que começou lá com o escudo português. O português era o padrão monetário. A história da humanidade. Como é que é, Renato? Não deu para escutar. Por favor, fala de novo. Os bitcoins lá. Hã? Eu não entendi, desculpe, Renato. É que tá falhando um pouco o seu microfone. É isso. Eu acho que os Estados Unidos vai ser o país que vai se aproveitar do Bitcoin para que o dólar seja a última fiat a existir na história do mundo. Se os Estados Unidos desapropriar todos os Bitcoins que estão em custódia... Se os Estados Unidos desapropriar todos os bitcoins que estão custodiados nas corretoras, ele vai fazer que nem depois que os Estados Unidos fez o padrão ouro, que ele catou o ouro de todo mundo. Você está falhando aí, Renato. Infelizmente, você tá falhando e a gente perde o que você está falando. Mas eu acho que era isso, né? O Renato tem essa teoria de que, eventualmente, quem vai se beneficiar do Bitcoin é o próprio Estados Unidos, que vai... porque a teoria é que, eventualmente, nós vamos ter uma moeda lastreada em Bitcoin. Então, eu concordo com a Moedo que essa é uma das possibilidades mais prováveis. Outra possibilidade que eu acho, os Estados Unidos podem contratar um grupo grande de pessoas que vão produzir uma outra moeda, porque já tem muita gente possuindo Bitcoin que eles não têm controle de quem são essas pessoas, de quanto tem. Eles podem, provavelmente, criar uma nova moeda, uma nova criptomoeda, que tem as características gerais da Bitcoin, mas que eles tenham um controle maior sobre essa situação, especialmente com questões tributárias, né, que eles possam ter uma maior... Eles podem até fingir que não têm esse controle, mas que na prática eles podem ter. Mas aí precisa combinar com os russos. E nesse caso, os russos somos nós. Eu vou querer usar a moeda que vai estar sendo controlada, que eu vou fazer compra na farmácia e o cara vai saber qual é o remédio, que coisa que eu comprei na farmácia. E que não, ele pode... A gente não vai querer, mas a gente gosta de pagar imposto. A gente não tem muita escolha, não é uma questão da gente querer. Eu não gosto de pagar imposto, eu não gosto. Tem um monte de coisa que a gente é meio obrigado e não tem muita escolha. Se eles impõem alguma coisa, fica complicado. Então,
Eu acho que o ideal, e acho que é o que vai acontecer, a média, inclusive por uma evolução social da humanidade, essa questão da Bitcoin, eu acho que ela chegou, eu acho que a Bitcoin surgiu mais ou menos uns 50 ou 100 anos antes do que deveria, talvez. Eu acho que ela surgiu, o mundo acho que não está maduro o suficiente para receber a Bitcoin, talvez. Talvez já esteja. Né? O mundo está se adaptando, inclusive esse crescimento rápido que teve da Bitcoin, eu acho que é justamente um reflexo de que as pessoas não estavam preparadas, porque se estivessem preparadas, tinham comprado em 2010. Se as pessoas tivessem percebido o que a Bitcoin representava em 2010, 2011, já tinham comprado de monte. Começaram a entrar depois, porque a TV estava falando, estava todo mundo falando, eles entraram meio que em processo de manada. Mas quem entrou no começo, justamente, né, era o pessoal que já tinha uma visão diferenciada em relação a isso. Então, eu acho que assim, o que o Almeida falou, eu concordo, que acho que os Estados Unidos é um caminho possível, mas eu acho que tem outras possibilidades e algumas delas, porque em qualquer maneira que seja, qualquer caminho que siga, eu não sei se os Estados Unidos vão conseguir ou não. Não só os Estados Unidos, mas a China, a Alemanha, a Índia, todos os países, os mais ricos da Europa, da Ásia e da América do Norte, eles vão tentar, na medida em que eles puderem, eles vão tentar manter o controle que eles já têm. Ninguém vai querer entregar o osso assim, sem lutar pelo osso. Eles não vão conseguir a longo prazo. Eu acho que em algum momento vai haver um processo de substituição das moedas que estão em circulação atualmente, as moedas físicas, nem são físicas mais, né? Tem muito mais cartão de crédito do que moeda física, mas as que têm um lastro, né, vão ser substituídas, eu acho, não sei se propriamente pela Bitcoin, mas pelas criptomoedas ou alguma coisa muito semelhante às criptomoedas. Acho que é um processo inevitável. Né? Não tem, a partir do momento que surgiu essa tecnologia, não tem como mais ela ser boicotada a ponto de desaparecer. Mas, especificamente a Bitcoin, especificamente o Ethereum, especificamente a Litecoin, algumas especificamente, eu não sei qual delas ou quais delas que vão realmente substituir as que estão existindo atualmente. Por isso que eu estou aguardando um pouco mais para ver como vão ser os próximos passos. Porque está muito claro, bancos não estão satisfeitos, Estados Unidos não está satisfeito. Inclusive esses bancos, esses novos bancos digitais, os bancos não gostam muito disso. Alguns estão imitando, né? Ou aquele C6 é meio que uma imitação do Nubank, né? O C6 é do Pactual, né? Então, quer dizer, eles estão criando versões para tentaram combater de algumas formas e ao mesmo tempo estão imitando de outras formas, mas não da mesma maneira. E a Bitcoin, imagino que é possível que os Estados Unidos criem a própria moeda deles, deem um jeito de maquiar para parecer que não é, que eles não têm controle, quando na verdade eles podem ter um controle oculto, né? A gente não perceba, não saiba. Eles podem contratar um cara que aparece como um hacker, aparece um novo Satoshi, né? Um cara que aparece aí do nada, não sabe que tem uma ligação, que é um representante do governo, ele está sendo patrocinado pelo governo, ele sai por aí dizendo, eu inventei uma nova moeda e tal. O próprio governo financia a mídia para divulgar esse negócio começa a disparar, a crescer, e é uma moeda que por trás o governo está lá manipulando tudo aquilo, só que está fingindo que é uma moeda como a Bitcoin. A gente vai engolir isso aí sem saber, não tem nem como saber que eles estão fazendo isso. Não. Eu não engulo. Eu e o Renatão não vamos engolir essa, hein, Renatão? Eu vou cuidar de você cuida de mim, para a gente não engolir Você está cortando. Eu acho assim, tem essa possibilidade. Não estou dizendo que vai acontecer isso, mas tem essa possibilidade que a gente não pode descartar esse risco. Né? Porque tem muita gente grande envolvida nesse negócio que não quer que a Bitcoin cresça. Tem gente que quer, a maior parte eu acho que quer, e muita gente que está se sentindo lesada por isso e que quer impedir que ela cresça. E esse pessoal que está impedindo é pessoal grande, é banco, é governo, né? Então, lutar contra o governo é uma luta dura, né? Porque eles podem, inclusive, mudar a lei para ilegalizar alguma coisa que você está fazendo que é legal. Você está agindo dentro da lei, eles mudam a lei para te ferrar. Então, é muito complicado lidar com o governo. Né? Os bancos é menos, né? Mas com o governo também é bem complicado. Uma ameaça maior do que a criminalização é a captura administrativa, que foi o que você falou, do governo começar a reduzir a fugibilidade, regulamentar. Isso, para mim, é uma ameaça muito maior do que a proibição. Na hora que proíbe, ele perde o controle, porque ele não tributa mais, ele não regula mais, ele não sabe mais que endereço. Para mim, a proibição é uma ameaça menor do que a captura administrativa. A questão é que, para haver a captura administrativa, os políticos teriam que renunciar ao interesse deles para buscar o interesse do governo. Porque não é do interesse do político que o governo, que inclusive pode não ser ele daqui a 4 anos, controle absolutamente todas as transações do mundo, né? Ele vai querer proibir. Tem vários dispositivos legais que eles... Oi? Como? Não entendi. Porque eles têm vários dispositivos legais que eles podem utilizar para fazer praticamente o que eles quiserem. Né? O governo pode mudar as regras do jogo. Até, por exemplo, quando teve a crise de 1929, eles afundaram e não tiveram o que fazer. Em 2018,
ele já tinha a possibilidade de imprimir moeda. Eles não tinham como fazer em 1929, porque os países do mundo não estavam lastreados em moeda. Eticamente, eles não deviam ter feito isso. Eticamente, o que eles fizeram em 2008 foi um furto, né? Foi um furto, porque eles desvalorizaram os dólares do mundo inteiro para imprimir moeda internamente. Né? Uma moeda doméstica desvalorizou o mundo todo. Agora, no caso do Bitcoin, eles podem fazer qualquer coisa que eles queiram, com o amparo da lei, mudar a lei para que a lei dê amparo a qualquer decisão que eles tomem, e isso é muito complicado, porque você vai combater com quem faz a lei. Né? A pessoa que faz a lei e diz o que é certo e o que é errado, é muito difícil lutar numa situação dessas. Né? Mas eles, em 2031, fizeram o que eles fizeram em 2018, só que 3 vezes menos. Eles dobraram a base monetária dos Estados Unidos, expropriando o ouro de todas as pessoas a $20, e depois ele disse que a onça era $35. Eles dobraram a base monetária em 31, não é isso? Eles fizeram. Porque quando a moeda de depósito era o ouro, eles não emitiam ouro, eles não tinham a possibilidade de imprimir ouro. O ouro tem um valor intrínseco, né? O ouro tem valor intrínseco. Agora, o dólar é papel. O dólar tem um valor abstrato que só existe se você atribui, se as pessoas acreditam que tem aquele valor. Então, eles podem imprimir ouro, mas eles podem imprimir dólar, mas não podem imprimir ouro. Então, em 2008, teve uma situação que não existia um análogo. Em 1929, não tinha esse análogo de imprimir ouro. Como é que eles imprimiam? Agora, dólar, não só podiam, como fizeram, né? Fizeram descaradamente, de uma forma completamente abusiva, né? E trocar PEG, porque o PEG, durante mais de 100 anos, foi $20 uma onça. Aí, de repente, passou até 35. E ninguém podia ter ouro, né? Isso era crime ter ouro, o cara ia preso. Se você não entregasse seu ouro, cadeia e multa, né? Mas então, esse tipo de situação com Bitcoin, você imagina, não é exatamente a mesma coisa, mas eles podem criar um dispositivo legal que eles façam uma coisa parecida, ou eles podem não, porque vamos supor que tenha, sei lá, 30% da população comprando Bitcoin. 30% de eleitores, né? Sei lá, 40% de eleitores, eles não vão querer perder 40% dos votos. Mas eles podem fazer como fez o Collor, por exemplo. Se você tem menos de R$50, você fica com seus R$50 lá. O que eu passar de R$50, a gente vai confiscar. Então, eles podem fazer isso com Bitcoin. Se você tem até tantos Bitcoins, tantos satoshis, você não tem problema, você continua com o seu dinheiro. Agora, se você ultrapassou isso aqui, não vale, você não pode, é ilegal, você tem que doar, você tem que, sabe? Vai dizer, perdi a chave, perdi a senha. É isso. Eles podem proibir as pessoas de ter ouro, mas eles não podem proibir o ouro de ter valor. Eles podem dizer o que vale, mas eles não podem criar ouro, é isso. Eles podem dizer um problema, que é assim, ó. Vamos supor que eles proibiram, você tem a chave e tal. Só que, se você tentar negociar, você vai estar agindo fora da lei. Aí você vai chegar no lugar, vai chegar na padaria, vai chegar no negócio, vai querer comprar com Bitcoin. Ele fala, olha, isso aqui é legal, eu não posso aceitar isso aqui, porque o cara, ele não percebe que ele está, na verdade, conspirando contra ele próprio, porque se o cara recusa Bitcoin, ele está prejudicando todo mundo. Só que ele está com medo da lei, porque a lei tem aquele peso psicológico, o cara, eu não posso, eu vou ter, olha, desculpa, mas eu não vou poder ser. Então, quer dizer, você tem a chave, mas só que você precisa que outras pessoas recebam as suas Bitcoins, aceitem aquilo como tendo um valor aceitável. A partir do momento que se transforma em ilegal, se o governo transforma aquilo em ilegal, as pessoas acreditam no que o governo diz, na autoridade do governo de determinar o que é e o que não é legal. Então, é difícil você combater esse tipo de coisa. E mesmo que seja possível combater, e mesmo que seja possível combater, como que vai combater? Com uma revolução? Né? Uma revolução é um processo complicado também, né? Por exemplo, a Revolução Russa, a Revolução Francesa. Os caras que tomaram o poder, depois que tomaram o poder, passaram a agir do mesmo jeito que quem estava no poder antes. Então, quer dizer, né, eles estavam reclamando, eles fazem isso e fazem. Tomaram o poder e fizeram a mesma coisa. Então, mesmo que tenha uma revolução, será que essa revolução resolveria o problema? Ou quem entrasse no poder em seguida voltaria a fazer o que o governo estava fazendo antes? Então é bem complicado esse processo. Eu estava no mudo, mas olha, você está fazendo uma consideração aí dos Estados Unidos. Felizmente, a jurisdição dele é sobre americanos. E americano tem 200 milhões no mundo, 250 milhões no mundo. Lá na China tem 2 bilhões, lá na Índia tem mais não sei quantos bilhões. Em El Salvador tem mais um monte de gente lá que, pelo jeito, vai continuar usando Bitcoin. Então, essa aqui é a grande diferença. Quer dizer, hoje está uma briga grande fazer uma política fações, né? Que iria ser seguida no mundo inteiro. Hoje não precisa ser seguida no mundo inteiro. E hoje os Estados Unidos está tendo que ver aí com a desdolarização. Né?
Então, se ele faz uma medida dessa... só uma coisinha a mais, Renato. O Tim Draper, quando Nova York começou a querer apertar o torniquete lá contra as criptos, ele deu uma declaração, falou, olha, cara, sabe o que acontece? Nós, entrepreneurs, né? Nós, empresários, nós somos movable, nós somos móveis, entendeu? Cara, não mudou a coisa. Agora não somos nós que temos que pedir para vocês virem aqui impor seus impostos. É vocês que têm que oferecer a melhor base para a gente ficar aqui. Senão a gente, como dizia tia Tula, pica mula. Diga lá, Renatão. O pessoal do Ancaptor está pedindo para eu avisar que quando acabar esse podcast aqui, eles vão fazer um react e eu vou participar. A gente vai reassistir isso comentando do passo a passo lá no Capitol. Quem quiser o link tá lá no meu Twitter. Pô, Renato, não vai ficar falando mal de mim, hein? Pô, vê lá, hein? Sou teu amigo, hein, pô, caramba. Bom, moçada, como eu disse no início, a gente tem papo aqui para varar a noite e ainda assim ia sobrar muita coisa para a gente discutir, né? Então, eu quero aproveitar para dizer para vocês, e de repente eu crio um comentáriozinho rapidinho de você, porque eu vou fazer uma live falando sobre isso aqui, mas o Rodrigo fez uma enquete aqui, agora, e eu quero apresentar o resultado da enquete, porque várias pessoas participaram. E a enquete é a seguinte, a pergunta da enquete, o que você acha mais importante para um trader, para o trade, aliás? O pré-trade, sem especificar muito o que é, mas o que é mais importante para o trade? O pré-trade, o trade ou o pós-trade? O pós-trade ou todos? E aí, o resultado da enquete, pré-trade 27%, trade 10%, pós-trade 7% e todos, pré-trade, trade e pós-trade, 57%. Então, o grande vencedor foi o todo. Mas eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que o que é mais importante, e que vamos dizer que cada um desses, o trade, o pré-trade e o pós-trade, sejam 3 exames que a gente vai fazer para tirar o certificado de obter sucesso nos mercados de risco. Eu vou jogar aqui, quero ver a opinião de vocês só nesse aspecto, rapidinho. Eu acho que pré-trade é peso 10, pós-trade é peso 10 e trade é peso 80. Você deve estar estranhando, né? Mas tem uma razão para isso. É porque no trade é que a gente vai fazer aquilo que é a coisa mais importante que existe para um trader, que é position sizing, que é determinar o tamanho da sua posição. Todo mundo fala muito de o que operar, quando operar, que é pré-trade, mas não se fala muito, os livros falam muito pouco também da variável que é a mais importante de todas, na minha opinião, que é o quanto operar, não é o que e quando, é quanto operar, porque isso está diretamente ligado com o controle de risco, e eu queria ouvir a opinião do Renato para começar e depois do Hindenburg, por favor. A gente já conversou sobre isso aqui, que o mais importante não é a sua lucratividade, o mais importante é sobreviver até o final, né? E o position sizing, como o negócio do método dealer, é isso, a gente conversou sobre isso, né? Depende do que você considera dentro do pré-trade, trade e pós-trade. Se no trade tiver a gestão de risco, realmente é 80% da importância. Porque é mais importante você do que você ter uma trade altíssima e você ser eliminado, né? Gestão de risco é no trade, é na hora que você vai fazer, porque pré-trade é você antes de operar, né? Antes de operar, você vai ter que saber o que você vai operar, quando você vai operar. E na hora do trade, você vai ter que dar ordem. Na ordem, da ordem consta o tamanho da posição. E esse é o mais importante. Na 11ª, botar o dinheiro todo na mesa e perder tudo, né? É isso aí. Hindenburg. Então, a questão tem que primeiro definir exatamente o que significa pré-trade, né? Porque o pré-trade vai significar todo o estudo que você fez ao longo da vida, antes daquele trade. Quer dizer, o preparo que você fez algumas horas antes, o que você tomou a decisão algumas horas, alguns minutos antes. Qual o significado exatamente desse pré-trade? Né? E a mesma coisa para o que e quando operar. Isso é que a gente define para a gente ter um parâmetro. Né? O que e quando operar. E o trade é que você vai fazer o trade. Você vai fazer o trade, você vai dar ordem. Né?
Você vai dar ordem, vai executar, você vai ter que saber se você vai fazer uma ordem a mercado, se vai colocar o seu stop, e pronto, aí sua posição está estabelecida e, portanto, em colocando a ordem é quando você vai estar definindo aquela que eu acho a mais importante variável, que é quanto operar, quanto você vai votar, quantos contratos você vai fazer, quantas criptomoedas você vai comprar, etc. E que tem a ver totalmente ligado com o controle de risco. A quantidade é muito importante. É difícil definir exatamente qual o mais importante, mas porque você teria que quantificar isso de uma maneira, né? Para esses valores 10, 80, é uma variação subjetiva quantificada, transformou num número, mas assim, o que significa esses 10, seria porcentagem de peso na probabilidade de sucesso, né? Os 200 significariam essas porcentagens. No caso, o que eu faço? Que você falou, se o cara jogar a moedinha, né? E, cara, ele compra, coroa, ele vende, ele vai se dar muito bem, desde que ele esteja um controle de risco. Que se perder, ele perde pouco, se a pessoa investe 100% numa operação e ela perde, ela se ferrou. Se ela opera sem stop, né? Então, quer dizer, nesse aspecto, 100% depende de como a gente mede isso, depende muito do significado que a gente atribui a essas três palavras, né? O pré-trade, pós-trade, no caso, gestão de risco, no caso, se você aplica com alavancagem e você faz uma operação errada, apostando 100% e sem stop, você corre o risco de acabar. Então, 100% do negócio depende daquilo. Se você faz uma gestão razoável, pelo menos, que você coloca 10%, 5% com stop de 1%, 2%, você tem o papel que vai ter essa gestão de risco passou a ser menor, não porque ela seja menos importante, mas sim porque você já controlou aquilo, você já limitou que você não vai se expor completamente. Tudo isso está acontecendo no trade. Então, na verdade, eu estou lançando esse conceito de pré-trade, trade, pós-trade, porque eu acho que é importante que as pessoas entendam que existem essas três etapas para você especular nos mercados de risco. E que todas elas são importantes, logicamente. É muito bom. Se você puder acertar mais do que você erra, está tudo bem. Mas não é o que é mais importante, porque você pode muito bem acertar, como você mesmo falou. Você pode acertar 30%, errar 70%, só que quando você perde 1%. Quando você ganha 4%. Pô, você vai ter sucesso. Aliás, os principais gestores, traders do mundo, eles erram mais do que eles acertam. E assim mesmo eles têm lucro, porque eles controlam risco. Quando perdem pouco. Quando ganham, a perda é pequena e os ganhos são maiores. Então, pois eu acho que o primeiro ponto, talvez a questão deveria ser colocada da seguinte forma. Primeira coisa, controlar o risco é a primeira etapa a ser resolvida, né? Não sei se seria o mais importante, mas seria a primeira etapa. Determinar que você não vai assumir um risco acima de certo ponto, porque se você ultrapassar aquele risco, em algum momento você vai quebrar. Então você tem que limitar o risco. Primeira etapa. Ele sumiu, mas ele está ouvindo? Está ouvindo. Ele está ouvindo? Não, acho que agora ele caiu. Mas ainda existem 644 pessoas nos escutando aí. Manda bala. Tá bom. Então, você limitou a primeira etapa de todas. Eu não chamaria propriamente de mais importante, mas a primeira que você tem que determinar, antes de tratar das outras, é quanto você vai negociar para evitar que você tenha risco de quebrar. Você tem que deixar perto de zero o risco de quebrar. Então, se você sofre 5, 6, 7 perdas consecutivas, que pode acontecer e muitas vezes acontece, você tem que resistir essas perdas e voltar e continuar operando. Se você opera de uma maneira que você sofre 8 perdas e acabou, então 100% da importância está justamente nessa determinação do limite de risco. Em segundo lugar, a entrada, eu acho que é mais importante do que a saída, porque a entrada você tem uma variedade muito grande de cenários. Então, em primeiro lugar, não seria propriamente por ser mais importante, mas por ser o primeiro critério a ser considerado, quantidade a ser investida. Segundo critério, o ponto de entrada é muito mais importante porque você tem uma variedade muito grande de cenários. E se você entrar no momento que ele está caindo, não importa depois como você faça, você entrou comprando. E você já entrou e ele está caindo, não tem o que você faça para consertar aquilo. Então você tem que entrar em situações que você tenha uma maior probabilidade de ir na direção que você escolheu do que na direção contrária, né? Senão, mesmo que você faça uma boa saída, mas se você não fez uma boa entrada, é duro de consertar depois. Então, eu atribuiria um peso maior e também uma segunda prioridade, a primeira prioridade, porcentagem, segunda prioridade, entrada. E terceiro, ficaria a saída, né, o momento que você vai determinar o ponto de saída. Eu não sei se pós-trade você se refere ao ponto de saída
Pós-trade, pós-trade é depois que você estabeleceu a posição. É você administrar aquele troço lá. Que você tem duas coisas para fazer. A gestão você pode depois da entrada. Melhorar o stop. Você pode pensar em melhorar o stop. Você pode pensar em piorar o stop também, né? Mas eu digo, quando eu ensino, eu digo que stop é uma válvula. Você só sobe. Stop de uma posição de compra só sobe. Não vai para baixo. Você nunca piora o stop. Mas, enfim. E você tem que pensar se, eventualmente, você vai ser... você vai liquidar compulsoriamente, você vai unilateralmente, porque você está... Quando a gente administra as nossas posições, eu me forço o nosso time, que a gente chama de boina verde, a todo dia olhar o gráfico que foi o originário da posição, e nesse caso, o nosso caso é o gráfico diário. Então, todo dia a gente olha o fechamento do diário e se pergunta, eu quero essa posição? Sabe, porque eu já peguei os meus colegas boinas verdes, eu falo, olha essa ação aqui, olha esse ativo aqui, o que vocês acham? Vocês acham que está bom para vender? E eu já peguei umas 2 ou 3 vezes a turma. E eu mostro o gráfico assim, mas eles nem sabem que gráfico que é, né? Tá bom para vender? Isso aqui o cara fala, eu acho que tá interessante, né? Acho que dá para botar uma venda aí. Eu falo, porra, mas você tá pensando em botar venda? O que você está fazendo comprado nesse troço? Entendeu? Porque, na verdade, eu digo que também que a gente não pode... para a gente colocar uma posição no mercado, você gasta energia. E quando você gasta muita energia, para criar uma coisa, para parir uma coisa, você acaba tendo uma certa afeição por aquele negócio que você pariu, entendeu? Então, e eu digo que posição não vale nada, você tem que tratar na porrada, porque se bobeou, não escreveu, não leu, ela te dá porrada na orelha que você nem sabe de onde veio. Então, não tem que ter apego com posição, coisa nenhuma, na verdade. O Livermore falava, né, que você tem que cuidar muito bem da sua cesta de ovos, né? Você tem que tratar com carinho a cesta de ovos, senão... Né? O Hindenburg, agora ele caiu, ele foi lá e trataram a gente, ele vai ficar falando mal da gente lá, cara. Esse cara não vale nada, viu? O Renatão. Eu gosto de ir lá para ver se ele não vai ficar falando mal da gente. Hindenburg, meu amigo, olha, muito obrigado pelo seu tempo, cara. E você trazer todos esses insights aqui, muito valioso para o canal. Agradeço muito, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Quem sabe a gente não faz um 2.0 aí, porque faltou muita coisa para a gente comentar aí, não é mesmo? Então tá bom, então muito obrigado. O Renato não vai voltar, então tchau pro Renato aí, se ele estiver assistindo aí. Foi um prazer rever o Renato, foi um prazer conhecer o Fausto aí melhor. Então, agradecer o pessoal também, agradecer a Tamara, agradecer o Fausto, o Renato, o Arthur, né, que fez contato, todo o pessoal aí. Legal. E olha, se você gostou do vídeo, não deixe de dar um like, ajuda a gente aí. Se você ainda não é inscrito no canal... eu já dei o like quando ele estava lá, a Tamara me mostrou que já estava lá, eu já dei o like antes de começar a live. Beleza, olha aí, é isso aí. E também, se você puder divulgar nas suas redes sociais, a gente agradece. E é isso aí. Está divulgando também na rádio, agora vai divulgar também o resultado que foi... Legal, Hindenburg. A gente se fala então, um abraço. E para você, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.